Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão tá sensacional. Espero que você goste. Eu tenho um radar pra filha da puta, velho, fora do comum. Você sabe disso, a gente sempre fala isso. Eu tenho um radar que é bizarro. Eu não sei de onde que vem isso, eu não sei como explicar isso. Eu sei que eu converso com a pessoa uma vez e eu consigo dizer se a pessoa é filha da puta ou não. Então eu consigo afastar gente ruim fácil. Então isso já é um bom filtro. E aí, talvez ao longo do tempo da vida trabalhando muito com gente, eu aprendi a desenvolver também um radar pra gente verdadeiramente boa. E o fato de eu ter vários gaps de hard skills me fez então falar, cara, eu preciso ser líder o suficiente para fazer com que essas pessoas que são melhores do que eu nessas coisas topem viver o sonho junto comigo. Talvez esse foi meu grande desenvolvimento como pessoa, talvez essa seja a minha principal característica, essa capacidade que eu tenho de atrair gente melhor do que eu em algumas coisas técnicas, para que a gente faça esse time completo e a gente consiga construir coisas extraordinárias. O ser humano, a gente tem a tendência de nos medir pela régua dos outros. E aí tem aquele papo woke lá que é, não se meça com a régua dos outros. Porra nenhuma, se meça com a régua dos outros sim. Só que se meça com a régua de gente que é muito melhor do que você. E se puxe. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você não, meu irmão. A gente vive uma selva. O mundo é selva. Você vai querer estar onde? Na base ali da cadeia alimentar ou no topo? Eu quero estar no topo, meu irmão. Eu sou leão, nasci pra ser leão e vou morrer leão. Fala, meu povo, muito bem-vindo nesse Papo de Gestão. E agora o Papo de Gestão com um novo co-host, eu, Bruno Nardon aqui, é isso mesmo, entrevistado da vez. O entrevistador da vez sou eu e o entrevistado agora é ele, meu querido sócio, Thales Gomes. Prazer estar aqui, casa incrível, né? Adorei aqui o lugar de vocês. Pô, cara, te sigo nas redes lá, adoro. Você gosta do meu conteúdo, cara? Adoro seu conteúdo, acompanho você, cara, desde 2011. É verdade. Bom saber que as cotas estão sendo seguidas aqui nessa empresa, uma empresa ESG. Muito bom, você gosta cara do meu conteúdo. Deixa eu falar um negócio, né? A gente se conhece aí faz muito tempo. Infelizmente. Pra mim, né? Infelizmente pra mim. E, cara, tem muita história pra contar. Só que a ideia hoje não é ficar aqui contando história, é contar um pouquinho mais de você como gestor, né? Uhum. Você tá aqui sempre entrevistando as pessoas, dando seus pontos de vista. Uhum. Eu queria que pra gente começar esse papo de gestão, que você contasse um pouquinho lá do começo, vindo de Carangola, uma cidade de 20 mil habitantes e que, por necessidade, você começou a empreender, né? Conta um pouquinho desse inicinho aí teu, como que foi empreender lá em Carangola? Primeiro que você tá tratando a minha cidade como se ela fosse pequena. Não tem 20 mil habitantes, tem 30 mil, pô. Putz, foi mal. Então tem muito mais. A Assis é muito maior, cara. 3 vezes maior. Pô, Assis é chique. Você é playboy, né, velho? Playboy. Família com vida resolvida a vida inteira. Mas seguinte... Adoraria que fosse. Então eu comecei a empreender... quando eu tinha 14 anos, que eu tinha uma banda de rock, a Tráfico de Rock, então eu queria comprar uma bateria pra minha banda, pra gente poder, fazer uma turnezinha ali pelo interior e tal. E aí a grande ideia que a gente teve naquele momento foi, basicamente, tirar print screen de ofertas de telefone celular no Mercado Livre, marcapar essas ofertas, imprimir um catálogo físico dessas ofertas e vender na cidade, né? Uma vez que alguém comprasse, a gente colocaria... Então, o endereço de entrega ali que a gente comprava no Mercado Livre, né, da pessoa que estava comprando. E essa pessoa, ela pagava ali 75% do valor e os outros 85%, os outros 25%, ela pagava quando o produto chegava. Ou seja, eu pegava o meu markup de 25%, falava, me paga depois do produto chegar. Eu basicamente fazia, então, essa arbitragem ali de produtos no Mercado Livre. E é uma oportunidade que a gente teve nesse momento, que era tipo 2001, se não me engano,
né? Porque os produtos não giravam muito rápido no Mercado Livre, estava começando no Brasil. Então eu tinha essa oportunidade de arbitragem, eu percebi essa oportunidade de arbitragem e consegui fazer ali um dinheiro razoável para comprar bateria para a banda, né? Mas aí perceber que o que eu queria fazer era algo diferente, não seria tocar a banda, como em algum momento chegou a ser meu sonho, e sim empreender, né? Eu descobri que eu poderia trabalhar e fazer dinheiro se eu entregasse valor para alguém. Então, um ano depois, eu engravido minha namorada, nasce a minha filha, e aí o maçarico, né, esquenta ali no lombo, e eu falo, bom, agora eu tenho uma vida a mais. Quantos anos você tinha nessa época? 15 anos, né? 15 anos. Então, naquele momento o maçarico esquenta ali, eu falo, bom, eu tenho uma vida a mais para eu cuidar, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Não vai ser ficando em carangola que eu vou dar um jeito na minha vida, porque eu venho de uma família extremamente humilde, né? Eu sou filho de um policial militar com uma cabeleireira que se separaram quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. E eu fui criado, então, pela minha avó paterna, que era empregada doméstica do meu padrinho de batismo, que eu chamava de vô. E esse padrinho de batismo me deixou morar na casa dele com a minha avó. Então, literalmente, eu sou o menino criado no quartinho de empregada com a empregada, que morava de favor. Então, esse homem, né, o vô Jorge, ele era um homem, cara, muito sábio, ele era um cara muito bom de coração, que me educou, de fato, e me tratou como se eu fosse filho. Então ele teve uma importância muito grande na construção do meu caráter e dos meus pilares, e uma coisa que ele sempre construiu em mim é a ambição. Que ele falava muito isso, ele já era um senhor de idade, né? Quando eu fui morar com ele já tinha uns 80 anos. Então ele falava comigo assim, olha, eu não vou estar aqui para sempre, você tem que se virar. Porque se eu morrer, e eu posso morrer a qualquer momento, ele falava assim, o que vai ser da sua vida? Então ele sempre me botava esse senso de urgência. E aí ao me botar esse senso de urgência, eu via que eu tinha que dar um jeito, mano. Eu tinha que executar, eu tinha que criar alguma coisa, eu tinha que mudar a minha realidade, porque eu entendia que aquilo era uma janela curta de oportunidade que eu tinha. E ele construiu muito em mim a ambição, né? Que olha, eu lembro que eu falava com ele que os meus amigos na escola tinham Nike Shox. Aí eu queria um Nike Shox. Ele falava, mas você não pode ter um Nike Shox. Eles têm dinheiro pra ter, você não tem. Então ele sempre me botava muito na realidade. Eu falava, mas eu quero, né? Porque eu estudava numa escola particular, meus amigos tinham Nike Shox. Ele falou, se você quer, você arruma um jeito de trabalhar e compra. Não, mas por que você não me dá? Porque eu não tenho obrigação de te dar nada. Então ele sempre me criou, me preparando pra vida. Falando assim, olha, ninguém te deve nada. Você não tem direito a nada. Você nasce pelado, com direito a nada. Você tem que conquistar tudo. Né? Então, aí eu falava, mas eles estão muito na minha frente, eles já têm tudo, não sei o que lá. Aí ele falava assim, tá bom, mas eles estão andando. Eles não estão com pressa. Você não tá com pressa? Corre que você passa eles daqui a pouco. Então essa noção que eu tenho de... esse meu estilo como gestor, que eu tenho de pegar as coisas igual trator, arrebentar, velocidade, botar pressão. Isso nasce nesse momento da minha criação, que o meu avô falava, sai correndo, porque tem muita gente andando, que você vai passar quem tá andando, né? E pra mim foi muito importante esse momento da minha criação, porque quando nasce a minha filha e o maçarico começa a aquecer ali, eu falo, bom, eu preciso me virar. Primeira coisa que eu falo assim, beleza, eu preciso sair de Carangola. E aí eu preciso sair de Carangola, e aí eu vou... eu formei um ano mais cedo na escola, e aí eu fui começar a faculdade numa cidade próxima de Carangola chamada Muriaé, que era o mais próximo de Carangola que dava pra fazer. Só que aí eu vi que dava pra fazer mais, né? E aí eu já tava fazendo uns trampos e tal, eu vi que dava pra fazer mais. Falei, cara, eu quero ir pro Rio, quero ir pra SPM, que era a melhor faculdade de propaganda e marketing que tinha, era o que eu queria cursar naquela época. E aí eu arrumei um jeito de entrar na SPM. Então eu fiquei 6 meses ali em Muriaé, e aí eu fui parar na SPM, no Rio de Janeiro. Cara, no que eu paro no Rio de Janeiro, aí eu tenho um contato com uma realidade completamente distinta da minha, porque é uma galera verdadeiramente rica, né? A SPM é uma faculdade de gente rica. Então, conheço a galera verdadeiramente rica que eu nunca vi na minha vida, uma realidade de que as pessoas, sei lá, faziam um negócio chamado intercâmbio, que eu não fazia a menor ideia que era isso, né? Naquela época. O pessoal ia pra fora, fazia intercâmbio. Eu só via isso em filme. Eu não conhecia essa realidade, né? Eu vim de uma realidade do interior de Minas, um moleque que cresceu na década de 90, super pobre. Então, essas coisas não faziam parte da minha realidade. Então, quando eu comecei a ter contato com essa realidade, ao invés de eu me acuar, falar assim, bom, agora eu tô ainda mais distante. Não, aí que eu fiquei mais ambicioso. Falei, cara, eu quero isso pra mim. Só que eu quero agora. O que eu tenho que fazer pra agora? Então eu comecei ali a me educar e conhecer pessoas e fazer contatos e me enfiar e os pais desses caras que estudavam comigo gostavam de mim e me traziam pra próximo. E
E aí eu fui me desenvolvendo e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a trabalhar, até que em um determinado momento eu vou para a África do Sul, fazer o tal do intercâmbio, que eu arrumei um jeito de ir para a África do Sul, porque era o lugar mais barato que tinha para aprender inglês. E aí eu conheço um monte de europeu, assim, aí expande, cara, a minha ambição, expande a minha cabeça, a minha visão de mundo de uma maneira exponencial, onde eu não só consolido, me torno fluente em inglês, que foi muito importante para mim naquele momento, eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos, mas também foi importante porque eu conheço muito europeu e que esses caras falam para mim desse tal de startup. Aí eles falam, tá surgindo uma empresinha lá, um startup, tá começando a ficar falando nos Estados Unidos, um tal de Facebook. Então eu começo a ouvir essas coisas e eu falo, pô, eu quero fazer isso da vida, cara. Então eu volto pro Brasil para me preparar para fazer esse negócio da vida. Entendeu? E como que você conseguiu grana para fazer tudo isso nessa época, né? Então lá no começo você vendia celular. Exato. E daí depois você começou a arranjar alguns trampos, né? Que você falou. O que foram esses trampos? Ó, fazia bico, meu avô me ajudava... e aí, trampo, eu me lembro que eu aprendi a mexer com Google Ads, que é o SEM. Uhum. Então, eu aprendi SEM. Então, eu começava a rodar a campanha para quem? Para fisioterapeuta, para dentista, para médico. Rodava a campanha para o cara me pagava um FII em cima do que ele investia. Ganhava um dinheirinho com isso. Daqui a pouco, eu aprendi SEO. Então, eu sabia front-end, aprendi SEO. Aí, comecei a fazer parceria com um amigo meu, que era dev, então ele fazia site. Eu fazia o SEO e já fazia campanha pro cara. Então eu fazia esses negócios. Meanwhile, eu tava estagiando. Meu primeiro estágio foi no Grupo Severiano Ribeiro. Eu era do marketing do Grupo Severiano Ribeiro. Então eu ficava me enfiando nesses negócios todos. E aí, puta, fui mudando. Depois fui trabalhar dentro da Unilever, no Unilever Vôlei, que foi quando eu conheci o Bernardinho. Legal. Trabalhei no Unilever Vôlei. Né? Então, e aí depois eu fui parar na Ortobon. Então eu fui meio que mudando. Mas eu fazia esses trampos, esses bicos. E eu juntava uma grana. Cara, eu tinha uma vida muito simples, né? Eu morava literalmente na favela. Eu morava na favela de Santa Amaro. Né? Eu morava na favela. Então, o meu custo de vida era muito baixo. Eu não gastava com nada. Né? Guardava o dinheiro para poder falar, cara, como que eu vou investir no meu objetivo? Né? Que é crescer, que é conseguir conquistar as coisas. Só que quando eu vou pra África do Sul, então eu arrumei grana, tá? Eu juntei pra África do Sul. Quando eu vou pra África do Sul e eu volto com uma certeza que eu não ia fazer faculdade mais. Isso era que ano, você lembra? 2006. 2006. Exato, eu volto... E de 2006 até 2010, que eu acho que foi quando começou a Easy Taxi... 11. Começou 11, O que rolou nesse período? Cara, foi um período... Foi o período mais duro da minha vida, porque foi quando meu avô morreu. Então, o meu avô, ele morre em 2009, se eu não me engano. Ele morre em 2009 ou 2008. Tá? Então eu perco o pouco de suporte que eu tinha, porque o ponto é o seguinte, ele foi diagnosticado com Alzheimer, mais ou menos em 2007. Uhum. E aí ele começou a degringolar, tipo, perder controle do dinheiro dele, que tinha pouco, né, gente? Eu falo dinheiro, parece que o cara tinha dinheiro. O cara era um aposentado do Estado, sabe? Então ele ajudava muita gente, começou a perder o controle disso, tava degringolando, alguns problemas familiares fizeram com que ele gastasse mais do que ele poderia, e o cara literalmente quebrou. Ali. Então, no final da vida dele, ele já não estava conseguindo me ajudar mais. Né? E, pelo contrário, a minha avó, que era a empregada doméstica dele, ela começou a bancar o meu avô. Porque a minha avó, ela era empregada doméstica, só que ela, de novo, ela sempre foi muito econômica, sempre guardou muito dinheiro. Então, tipo, ela conseguiu comprar uma casa, ela teve reserva de capital, e ela era aposentada do Estado também, porque a minha avó é tão trabalhadora, velho, que ela trabalhava na casa do meu avô. Acordava 5 horas da manhã para poder me botar para ir para aula, fazer as coisas que tem que fazer. E ela trabalhava até às 5 da tarde, na casa do meu avô. Às 6 ela estava no colégio estadual, que ela era faxineira. Foi crescendo, depois virou, sei lá, gerente de serviços gerais, mas aposentou no colégio estadual, que era uma escola de primário lá estadual, aposentou pelo Estado e continuou trabalhando no meu avô. Mas ela tinha essa aposentadoria delazinha pequena ali, tal, que mantinha ela. E ela tinha uma gratidão tão grande pelo meu avô e um caráter tão ilibado, né, porque ela tá viva, que quando o meu avô quebrou, literalmente, os filhos interditaram ele, deixaram o cara sem dinheiro para comer, assim, literalmente, muitos momentos. A minha avó continuou trabalhando na casa dele, sem ganhar nada, até o fim da vida dele, cuidando dele e bancando parte da vida dele. Então foi muito duro pra mim nesse momento, porque eu perdi o único suporte que eu tinha, por mais que fosse pouco, eu tinha algum suporte.
Eu perdi o único suporte que eu tinha. Eu perdi o meu avô, que era o amor da minha vida. É o cara que me criou, meu direcionamento, meu exemplo de homem e tal. Perdi isso tudo. E eu fiquei meio que sem chão ali, sabe? Porque eu falei, cara, agora... Eu sempre tive medo disso. Eu falei, cara, quando eu perder meu avô, o que eu vou fazer da vida, né? E foi no meio desse ciclo ali de transformação que eu tava, que eu fiquei muito sem chão. Então eu tive que meio que fazer várias coisas. Então eu ficava pulando nesses empregos pra eu ter uma base, fazendo meus bicos por fora. Só que aí eu inventei de fazer empresa, né? Então eu fiz a Tech Samurai, junto com o Bicalho, que é meu amigo, que era uma agência de construção de software, que a gente fazia outsourcing de mão de obra via um marketplace de contratação de mão de obra. Então a gente contratava nego da Índia, basicamente, para poder fazer software pra gente fazer gerenciamento. Meio que isso. Que, dava uma graninha e tal. Antes disso, eu tinha tentado fazer uma plataforma de gamificação em mídia social que eu quebrei. E aí, no que eu quebrei, que eu descobri que no Brasil, quando você quebra, você não vai... Foi meu primeiro CNPJ mesmo, de fato, isso, né? Você não vai pra zero, você vai pra menos um monte, você tem dívida, né? Uhum. Dívida de imposto e tal, pra poder pagar. E aí eu precisava arrumar dinheiro a mais. Eu, treinava Muay Thai, numa academia de Muay Thai, era graduado, sou graduado. E aí os caras me arrumaram um trampo de segurança de balada. E aí tinha um valet lá na frente de restaurante, chique no Rio, né? E eu fazia trampo de valet. Aí os meus camaradas eram produtores de evento. Eles falaram, cara, te pago 50 pra você distribuir uns panfletos aí da festa. Quero. Aí eu distribuía panfleto. Eu virei um fazedor de bico. Fazia bico desde tech até, meu irmão, segurança de balada. Pra arrumar dinheiro, pra sair do menos monte, pra voltar pro zero e pra conseguir me virar. E no meio disso tudo, meu avô ainda quebra. Né? E daqui a pouco meu avô ainda morre. Então foi um período muito complexo que eu tive que passar essa arrebentação ali, até que chega na Tech Samurai, as coisas começam a melhorar. Aí a primeira época da minha vida, isso aí devia ser mais ou menos 2009, 2009 para 10, acho que uns 10. Foi a primeira época da minha vida que eu começo a ganhar um dinheirinho. Isso você não estava mais na faculdade? Não, eu larguei a faculdade quando eu voltei da África do Sul. Eu falei, não faz sentido estudar na faculdade. Mas eu tive certeza que não faz sentido. E aí eu gosto de destacar isso sempre, assim, não faz sentido pra mim, naquele momento. Quando as pessoas me perguntam assim, faz sentido eu fazer a faculdade? Eu falo, faz todo sentido do mundo. Porque é um ambiente acadêmico onde você aprende a aprender, onde deveria, pelo menos, instigar a curiosidade, onde você faz networking. É um dos melhores momentos da vida, eu imagino que seja, eu vivi pouco, mas imagino que seja um dos melhores momentos da vida de quem faz. Então, quem faz uma boa escola, quem faz uma boa faculdade, eu acho que tem uma vantagem gigante sobre aqueles que não fizeram. Só que dado o contexto da minha vida, dado o fato de que eu sou disciplinado, eu consigo estudar por conta própria e faço mesmo, eu achei que pra mim não fazia sentido continuar na faculdade. Então eu largo ali a faculdade pra de fato trabalhar e estudar as coisas que eu queria estudar. Então eu faço um Excel mesmo com uma grade estudantil pra mim. Eu falo, cara, eu quero estudar Python, eu quero estudar matemática, eu quero estudar... Sabe, eu faço uma série de coisas e eu usava o Khan Academy. Legal. Para poder me educar e fazer. Então eu passo por esse período ali, que você me perguntou até 2011 para chegar em Instax, né? Então na Tech Samurai eu começo a ganhar um dinheirinho, começo a ter clientes bons e grandes, inclusive a própria Ortobon foi minha cliente depois, quando eu saí de lá. E aí eu mudo, eu vou morar na Barra da Tijuca, como todo emergente que ganha dinheiro no Rio de Janeiro faz isso, né? Vai morar na Barra da Tijuca. E, cara, começa a ter uma vida um pouco melhor, mas aí eu vejo que eu tenho que fazer uma escolha, assim, quando eu tenho lá a ideia de EasyTax, né? Que a gente pode explorar isso mais, assim. Mas eu vejo que eu tenho que fazer uma escolha que é entre Tech Samurai e EasyTax. E aí quando eu tenho a ideia de EasyTax ser validada, assim, eu abdico de Tech Samurai. Então eu volto pro zero de novo. O que eu, sinceramente, não sei se foi a melhor escolha do mundo, mas eu achei que era isso que tinha que ter feito. Com um pouquinho de reserva que eu tinha, um carro velho, que era isso que eu tinha de patrimônio, e dou all-in na vida ali, né? Pra poder tentar fazer um negócio. E o teu sócio da Tech Samurai veio com você ou não? O Bicalho não quis vir porque ele não acreditou no negócio. Inclusive, eu usou ele sempre esse negócio. Ele sempre te encontra pra jantar, a gente fala disso. Quem veio, na verdade, foi o Vini. O Vini Graça. Mas ele tava na Tech Samurai também? Tava na Tech Samurai também. O Vini topou vir. E o Márcio, que eu trouxe também, que era um cara que trabalhava no Ortobon, que eu trouxe para poder fazer a EasyTax comigo. E o Daniel Cohen, que eu conheci no Startup Weekend, que foi onde eu tive a ideia da EasyTax. Conta um pouquinho desse momento que você teve a ideia da EasyTax. Cara, então, ia rolar esse evento lá num final de semana que tinha um feriado, se eu não me engano, tinha um feriado na quinta. Isso em 2011.
2011. Tinha um feriado na quinta ou na sexta, sei lá. Aí ia rolar esse evento Startup Weekend. E era um feriado ensolarado, e feriado ensolarado no Rio de Janeiro. Meu irmão, é isso. Não existe a possibilidade de ninguém fazer nada a não ser ir pra praia. É tão simples quanto isso. E aí, eu, sei lá, eu nunca fui tão ligado à praia, essas coisas assim, pra ser. Nessa época eu era muito, sabe, foco. Eu falava, meu irmão, foco, você é pobre. Você não tem direito de ter esses negócios. O seu negócio é largar de ser pobre, porque eu sempre tive um ódio profundo de ser pobre. Eu não quero ser pobre. Eu preciso dar um jeito de ficar rico. Então, eu tava com esse negócio na minha cabeça. Então, eu meio que tinha essas paradas. Não vou pra festa porque eu sou pobre, meu irmão. Eu tenho que ganhar dinheiro. Depois que eu ganhar dinheiro, aí eu vou poder fazer a festa que eu quiser. Tinha essas coisas na minha cabeça. Então, pra mim, foi meio que no-brainer. Falar, pô, vai ter o Startup Weekend. Me falaram desse Startup Weekend. E aí, a galera combinando. Vamos pro 9 e tal. Aquela coisa de, né, jovem carioca. Eu falei, não, eu vou pro Startup Weekend. E sem o menor remorso nenhum, assim. Beleza, fui lá pro Startup Weekend. Nem sabia muito bem o que era essa história. É um evento de startup que começou, que inclusive o Tony, nosso sócio, é um cara que administrou isso no Brasil, que começou ali com um grupo de fundadores que queriam ajudar outros founders a ter ideia, a fazer o MVP, né, o Minimal Viable Product ali. E aí, quem vinha pro Brasil naquela época como grande pessoa para falar do Startup Weekend era o Dave McClure, que é da 500, uma aceleradora muito famosa, chegou a ser uma das maiores dos Estados Unidos e tal. Nesse momento ele era o cara, ele era tipo superstar. Eu lembro que ele chegou descalço lá pra palestrar, gente, caramba, né? Um tech millionaire, né? Tipo assim, do 500 e tal. E tava Júlio Vasconcelos, também na banca. Tava... Do Peixe Urbano. Do Peixe Urbano. Tava a Muripinho. Já estava. A Muripinho era o cara da startup naquele momento ali. Que animal. Ele tinha Blogo? Não, Blogo bem depois. O Amuri ele tinha uma software house que ganhava uma grana fazendo mobile B2B para empresa. Legal. Então, ele é um dos primeiros caras no Brasil, se não o primeiro, que fez em larga escala software mobile. Que legal. E ele atendia muita empresa tipo de petróleo, ele atendia essas paradas assim, sabe? Animal. E ele era um cara meio que referência. Ele fazia uns investimentos já na época e tal. E ele era um cara de referência ali. Tinha o Mark Fishman, daquela EdTech, cara. Te encontrou em Nova York agora? Qual é o nome dele? O Mark Fishman, né? Do Descomplica. Descomplica. Né? Que é um cara super bacana e tal. Que tava ali na banca. E mais algumas pessoas lá que eu não tenho certeza se são tão relevantes quanto eu tô lembrando. Mas provavelmente são. Enfim, tava o pessoal ali. E aí apresenta-se pra banca, né? Uma ideia de um MVP que você quer construir e constrói um MVP. Aí a banca, ela meio que passa assim no dia 1 dando uma orientada e você meio que junta um grupo que quer fazer as coisas com vocês, né? Aí eu juntei um grupo lá e tal. Aí falei, cara, acho que eu tenho uma ideia. Sempre fui incomodado com esse negócio de pegar trânsito. Aí a minha tese no momento era, se a gente conseguir fazer com que as pessoas usem menos o carro próprio, deveria, né? Aliviar as vias arteriais das cidades, então deveria ter menos trânsito. Então vamos fazer um aplicativo que ônibus, naquele momento, alguns já tinham GPS. Nesse momento, só para deixar claro, 4% da população brasileira tinha smartphone. Então ninguém nem sabia que era smartphone direito. Mas eu sentia que esse negócio ia crescer. Então eu falei, cara, e se a gente fizesse um app onde você vai monitorar o ônibus pelo GPS dele, onde você vai botar, cara, onde que eu tô e pra onde que eu quero ir. E aí ele vai falar qual ônibus que passa naquele ponto e você consegue ver aquele ônibus em tempo real. Quando ele estivesse chegando no ponto, na distância X, mandaria um SMS pra você e você iria pro ponto, né? Então, tive essa ideia. Aí o Dave McClure passou na mesa e falou, pô, a ideia de vocês, eu fiz o pitch. Ele falou, essa ideia é muito boa, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que a ideia realmente é muito boa, faz todo sentido. A ruim é que a Google tá fazendo isso. Então, se fosse vocês, eu mudaria de ideia. E aí eu virei pro time e eu falei assim, bom, então não vamos concorrer com a Google, né? Vamos pensar em outra coisa. E aí surgiu um monte de ideia, de coisa, não surgia nada. Aí meio que virei pro time e falei, galera, vamos fazer o seguinte, vamos pra casa, esfriar a cabeça, já era tarde da noite, a gente tava lá o dia inteiro. Cada um pensa numa coisa, quando a gente voltar amanhã, a gente debate qual vai ser a coisa que a gente vai apresentar, e no outro dia você tem que apresentar o pitch lá do MVP, do que você vai fazer. A gente apresenta o que a gente vai fazer, né? Aí você tinha que montar um canvas e tal. E aí, cara, pra ir pra casa, tava chovendo, tava tarde, e aí eu falei, cara, vamos rachar um táxi. Falei com a galera, vamos rachar um táxi. Beleza. Aí, naquela época, pra chamar táxi, você liga pra cooperativa. Então, eu ligava pra cooperativa,
Ah, não tem táxi, senhor, tá chovendo, vai demorar muito, não sei o que lá, tal. Beleza, não tem táxi. Então vamos ligar pra ponto. Aí liga pra ponto, não achava táxi. A gente falou, pô, então vamos descer, né? Vamos tentar pegar no dedo. Aí tentar pegar táxi no dedo, cara, taxista no Rio não para, pelo menos não parava com chuva. Então não parava, tal, a gente falou, puta, fudeu. Aí passou uma van, a gente pegou a van. Aí fui embora pra casa, tal, de van. E eu fui pensando nesse negócio, eu falei, cara, e se eu adaptasse aquela ideia de ônibus pra táxi? Será que esse negócio funcionaria, tal? E aí tinha um problema, que é, os taxistas, eles tinham Nextel naquela época. Então, o problema que era, como que eu vou convencer o taxista a comprar um smartphone com plano de dados? Esse era o blocker, e realmente era super relevante esse blocker. Só que eu fui pra casa e comecei a pensar, eu falei, cara, e se a gente tivesse, então, um API com 2 clientes, um cliente do taxista, outro cliente do passageiro, e que fizesse uma triangulação de dados para achar qual que é o taxista mais próximo, e aí na hora que achasse, mostrasse esse táxi em tempo real, e viesse me pegar, e me levasse pro meu ponto. E aí eu falei, pô, pode ser que esse negócio dê certo. Né, eu vou sugerir esse negócio. Pô, qual que é o nome disso? Eu falei, cara, eu quero que seja global. Eu sempre tive essa cabeça megalomaníaca, né? Eu falei, cara, eu quero fazer um negócio pro mundo inteiro e tal. E eu procurei no Google nessa noite, né? Aplicativo de táxi e tal. Não achava ninguém, velho. A Uber começou em 2010. Só que como era muito novo, não tinha indexação suficiente para aparecer, entendeu? Uhum. E eu procurei em espanhol, procurei em inglês, não tinha nada, assim. Ninguém meio que fazendo a parada. Tá tudo meio que começando, sabe? Tudo no MVP. Então, não tinha muita coisa ali. Isso era junho de 2011, se eu não me engano. Quando eu tava fazendo isso. Então, eu volto no dia seguinte e falei, cara, quando eu quero ser global, táxi é táxi em qualquer lugar no mundo, easy é a palavra mais fácil do inglês. Todo mundo sabe que é easy. Então, vamos falar easy táxi. Foi assim que eu construí o nome. E aí, o ponto de táxi, ele tinha um modelo de cobrança, que era, cobrança não, de remuneração, dos prancheta, o cara que ficava com a pranchetinha, ele te abrindo a porta e te enfiando no táxi que você tava na fila, que era pagar R$2 por prancheta toda vez que ele embarcasse alguém. Boa. Aí eu fiz um modelo de remuneração que era o PPU, pague por uso. Toda vez que o cara recebesse uma corrida do Zitaxi, ele pagava R$2 pro Zitaxi. Falei, porra, no volume, vamos ganhar dinheiro. Então eu volto no dia seguinte, apresento essa ideia, o time não gosta muito da ideia, ele fala, cara, me parece muito futurista, não faz muito sentido. E aí o ouvinte tem que lembrar, a gente tá falando de 2011, 4% da população brasileira usa smartphone, tá? Era quase que, se eu falasse hoje, que eu vou fazer algum negócio que vai ser transformador, que você tem que usar óculos de VR. Era uma tradução um pouco, beleza, poética que eu tô fazendo aqui, não literal, porque existe uma diferença de penetração, mas era quase que isso. Se eu falasse aqui pra você que eu vou fazer um negócio cuja plataforma é óculos de VR, que isso vai ser muito grande. Então o pessoal olhava e se fala, cara, pode até ser um dia, mas parece que tá muito longe. Essa era a visão do mercado como um todo. O meu time, então, a mesma coisa. Então, o meu time se dissipou, ficou quase ninguém. Era um time gigante, tinha 10, 11 pessoas pra fazer alguma coisa. Todo mundo, cada um foi fazer um troço. Aí sobrou o meu sócio, Daniel Cohen, mais uns 3 gatos pingados lá que tava com a gente. E eu falei, cara, vamos fazer um MVP. Aí eu fui fazer um MVP do negócio. Então, a gente Lá ainda? Lá, no Startup Weekend. Uhum. A ideia era, numa tarde, fazer um MVP. Esse programa é bem bacana, velho, esse negócio. E aí, numa tarde, fazer um MVP. Aí, pra fazer um MVP, eu falei, cara, como é que a gente vai fazer um MVP desse negócio numa tarde? Eu tive uma ideia, eu falei, cara, se a gente pegasse um formulário de e-mail num blog, aí tem um negócio chamado ThemeForest, que você comprava temas para site pré-pronto, né? Que você subia ali numa estrutura de WordPress. E aí a gente subiu esse ThemeForest, que era um formulário de e-mail nessa estrutura de WordPress, que eu só mudei o front-end dele para ser, cara, qual que é o teu nome, qual é o endereço, qual é o seu telefone e o botão enviar e-mail eu mudei para pedir táxi. Acabou, fizemos ali o MVP. Então o cara mandava essa informação, chegava no meu Gmail, eu copiava o endereço onde ele estava, eu colava no Google Maps, o Google Maps tinha uma função na época chamada pontos de táxi ao redor do endereço. Eu achava os pontos de táxi mais próximos, ligava o ponto de táxi, conseguia um táxi, mandava via SMS para a pessoa. E eu falava assim, quando você embarcar, digite 1. Então a pessoa, bum, digitou 1 e embarcou. Falei, puta, fechou. Temos o MVP. A gente fez o MVP naquele momento, eu me lembro que tinha um voucher de $100 da Google para você fazer Google Ads, a gente subiu a campanha e conseguiu fazer corrida naquele mesmo dia. Sensacional, cara. Apresentamos lá para a banca. O Amuri me descascou, Júlio Vasconcelos me descascou, os caras acharam 1 milhão de empecilhos para poder fazer, e com razão. Eu me lembro, inclusive eu me lembro muito bem do Amuri, me falou, olha, eu entendo muito de mobile, tá muito longe de ter essa penetração que você precisaria para esse negócio fazer sentido. E ele estava certo. Em tese, estava muito longe mesmo. Então, eu acho que é uma ótima ideia no timing errado e que você precisa de muito dinheiro
para poder fazer esse time acontecer, e o Brasil não tem venture capital para isso. Você tinha basicamente a Monax aqui, fazendo check-in de 500 mil reais. Né? Esse era o Series A dos caras. Então, 500 mil a 1 milhão de reais. Quando eu apresento esse negócio e a banca me dá uma descascada, o meu time desanima. E aí, dos caras que sobra o Daniel Coe e mais 2 sócios ali. Eu viro pros caras e falo assim, olha, eu não sei vocês, eu quero fazer isso da vida. Eu tô convencido de que dá pra isso ser um puta business. Apesar de que eu não tenho tanto subsídio pra poder saber isso, não. Aí os caras meio que ficam meio assim, o Daniel Cohen fala assim, cara, vamos aí. O Daniel Cohen, ele já era um cara, pai é médico, né? Ele era um cara que já tinha uma reserva de capital. Ele falou, eu tomo esse risco, não tem problema não, vamos tomar. O cara comprou o barulho junto comigo. Os outros 2 ficaram meio assim, tanto que depois eu tirei os caras. Falei, cara, né, não tá dando tudo, tá fora e tal. E tirei os caras e aí coloquei os outros 2 sócios, que eram o Vini e o Márcio, né, que foi, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Mas ali no Startup Weekend, pra você ter ideia, tinha uma competição, né, e a gente ficou em 4º lugar. Né, as outras 3 primeiros lugares não deu em nada, só a EasyTax que virou um negócio mesmo, e a gente ficou em 4º lugar. E eu me lembro que o Edu Letelier, ele tava nesse Startup Weekend como mentor. Que legal. E ele era um dos carinhas do momento lá com o Get Ninjas. E ele falou de mim pra Monax. E eu fiz um call com a Monax. E a Monax, mas qual estágio que tá o negócio? Eu falei, não tem negócio, tem um MVP. A Monax ficou ali conversando com a gente. Naquele momento, falava, vamos ver o que dá. E dali o negócio foi começando a desenvolver. Então, eu trago ali esses sócios novos. Nessa época você ainda tava na Tech Samurai? Eu tinha saído. Já tinha saído? Não, assim, eu saí da Tech Samurai 1 mês depois que a EasyTax começou, que eu falei, eu vou dedicar 100% da minha vida nesse negócio. E qual que era o meu racional ali, cara? E aí eu vou te falar o que eu faria hoje, tá? O meu racional naquele momento eu tinha uma convicção fora do normal que esse negócio ia ser muito grande. Não fazia sentido, velho, esse negócio ser muito grande. Então, para todas as pessoas racionais, para um cara racional, de negócios, de fundo, não fazia sentido esse negócio ser grande naquele momento, porque eu não tinha nenhum indicativo. Tanto que um dos feedbacks que eu recebi lá da banca se esse negócio fosse bom mesmo, já teria alguém fazendo nos Estados Unidos. Perfeito. Esse foi um feedback que eu recebi. Tinha? Tinha, mas ninguém conhecia. Tão pequeno que não tinha tracionado, sabe? Ninguém conhecia. Não era o case que foi. Não, exato. Então não tinha tanto indicativo. A verdade é o seguinte, eu fui bem irresponsável nessa escolha. Eu falei, eu vou dar all-in na minha vida. Essa é uma característica sua, né? Não necessariamente. Ser irresponsável em escolha não necessariamente. Não é responsável, mas uma característica sua de, com muito pouco dado, tomar uma decisão e dar um all-in naquela decisão. O que algumas vezes pode ser responsabilidade, sim. Né? Mas por isso que eu falo não necessariamente. Não sempre. Não quer dizer irresponsabilidade, não. Acho que esse ponto, assim, de realmente, cara, o G4 hoje existe por causa dessa sua característica. Também. Cara, olha, tenho convicção, vamos fazer rápido. Sim. Isso você acredita que é algo que você tem desde sempre? Olha, ao longo do tempo, eu descobri algumas coisas. Então, eu descobri, por exemplo, que quem tem déficit de atenção, você tem um tipo de bloqueio, que eu não vou saber explicar isso cientificamente, mas na prática é o seguinte, na linguagem que eu entendo, você tem um tipo de bloqueio que te impede avaliar com maior precisão risco. Então, é muito comum em empreendedor serial eles terem déficit de atenção. Tipo, talvez o cara mais famoso disso é o Richard Branson, que é um cara que, além de déficit de atenção, ele tem uma dislexia muito grave. Tá? É meio conhecido. Mas é normal entre empreendedores seriais que haja déficit de atenção grave. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de assimilação de risco. E eu realmente tenho dificuldade de assimilação de risco, basta ver minha vida, as coisas que eu gosto de fazer. Meus esportes, né? A nossa brincadeira entre o grupo é que os meus esportes... Eu gosto de esporte que ou pode comprometer a minha vida ou minha integridade física. Né? Então, realmente, eu gosto de correr risco. Eu tenho prazer por isso. Essa noradrenalina que é liberada no momento que eu tô correndo risco me dá uma sensação dopaminérgica muito grande no final desse ciclo de liberação da noradrenalina. Mas o fato é... O fato de eu ter dificuldade de assimilação de risco me faz tomar uns calls que talvez uma pessoa normal, se assim eu posso dizer, não tomaria. Por exemplo, nesse momento se eu erro nesse call, a única segurança que eu tinha na minha vida, que eu não sei se eu posso chamar de segurança, que eu era empreendedor, né? Quem empreende não pode falar que tem segurança em momento nenhum, mas uma salvaguarda que eu tinha ali era a graninha que eu fazia da Tech Samurai e que na época era uma grana bem razoável.
Tanto que eu consegui comprar um carro, eu consegui mudar pra Barra da Tijuca. Eu tava fazendo uma graninha ali, né? Eu tava tirando um dinheiro razoável. Pra alguém que nunca teve absolutamente nada. Perfeito. Nada. E eu falo assim, eu vou abdicar disso. Falo com o Bicalho, eu não vou gastar mais energia nisso aqui. Né, porra, compra a minha parte, me dá um dinheirinho aqui. E eu vou ficar 100% do meu tempo focado na Easy Taxi. Inclusive, eu gostaria da tua ajuda nesse negócio aqui. Vem comigo. E o Bicalho fala assim, cara, eu não vou, porque você tá me oferecendo ar. E ele foi, se eu não me engano, CTO da XP, tá, naquele momento. Porrada. E aí ele declinou a ação da XP porque ele falou a mesma coisa pro Guilherme, falou, você tá me dando ar. Então, tipo, eu não quero ar, eu quero dinheiro, eu quero coisas que eu posso liquidar agora, eu não quero promessas de dinheiro. Por N razões. Mas ele é muito bom em declinar empresas que vão dar certo. Essa é a brincadeira que a gente fala com ele. Então, ele é um cara tecnicamente incrível. Cara, um cara super bem sucedido, né? Então, deu certo a vida dele anyway. Mas ele declinou XP, declinou Easy Taxi, declinou algumas coisas bacanas ali ao longo do caminho. Mas ele declina naquele momento e falou assim, ó, te dou uma orientação, mas tô fora de ser sócio desse negócio, daqui a pouco vocês quebram, eu fico com esse passivo, eu não quero passivo, né? E aí o Vini, que era inclusive o melhor amigo do Bicalho, que eu conheci por causa do Bicalho, e sócio da Tech Samurai também topa. Márcio. E o Márcio. E o Daniel. O Dr. Bom topa e o Daniel. Então a gente se junta para poder fazer esse negócio. Só que é o seguinte, eu precisava de um cara que fosse um perfil bem comercialzão, porque a minha primeira tese era que a gente ia bater nas cooperativas para poder usar as cooperativas como canal de distribuição. E eu falei, cara, ao invés de eu ficar pegando um a um na unha, deixa eu ir via cooperativa. Aí eu pego um cara que era super comercialzão, né? Pra ele fazer esse negócio lá. Ele era um cara estruturado, tal, bom de blá. Falei, talvez esse cara vai conseguir fazer esse negócio. O cara não performa. Eu vi que ele era bom de blá, mas só bom de blá mesmo. Trabalho não tinha muito. Ele não consegue performar. E aí eu decido tirar ele da sociedade. Só que, cara, quando eu tiro ele da sociedade, a gente não tinha nem CNPJ. A gente tinha e-mail, troca de e-mail, tinha uma marquinha ali, fazia o MVPzinho ali, mas não tinha nem CNPJ. A gente tava... Tinha aplicativo já nessa época ou não? Tinha um beta lá que tava rodando, mas tinha muita coisa. Né? Ele fica uns 6, 7 meses com a gente lá. Há bastante tempo. Aí eu tiro ele. Fala, cara, não dá, vou te tirar. Né? No que eu tiro esse cara, ele fala, tá bom, eu vou te processar. Você vai ter que me dar um percentual da companhia. E aí a gente tava naquele negócio e falou, cara, eu lembro direitinho, velho. A gente tinha 20 mil reais no caixa da companhia. Esse era o caixa da companhia. E que a gente tinha chegado no consenso que a gente não ia fazer cooperativa, que a gente ia ser os piratas do mercado e que a gente ia pegar o um por um e fazer o nosso próprio pool. Só que como ninguém tinha smartphone, o Daniel conseguiu um deal com a ZTE, que é uma fabricante chinesa de telefone, e que ele ia fazer, então, com o ZTE, uma compra conjunta, que eu me lembro exatamente o valor, cara, que era caro para um caralho. No deal bom que ele conseguiu, o ZTE saía a R$700 cada, naquela época. Isso é dinheiro infinito, velho. Você é quase preço de iPhone, se for trazer a presente, né? Dinheiro infinito. Se for avaliar aqui. Era muito caro, cara, o smartphone naquele momento. E o ZTE é uma porcaria, mas é o que a gente conseguia bancar. A gente falou assim, cara, eu me lembro direitinho, era isso. Dá pra comprar 20 telefones e sobrar uma graninha. E com esses 20 telefones, a nossa tese é que a gente ia começar a rodar que é o marketplace, né? Você precisa tracionar para ter network effect. A gente ia começar a rodar um poolzinho ali para aí começar a pegar os outros taxistas. E aí o que acontece? O que acontece é que o Rafael processa a gente. Aí, o que a gente faz? A gente fala assim, caramba, precisamos arrumar um advogado. Se eu pagar um advogado, acabou o dinheiro. Morreu a empresa. E aí, eu e o Daniel, a gente se vira para achar um advogado bom no Rio de Janeiro. O Daniel conhecia alguém de um escritório chamado Gaia Silva Gaete, que era um bom escritório no Rio de Janeiro, acredito que seja ainda. E aí ele me leva para lá e fala assim, cara, tá contigo, consegui isso aí, eu tenho uma ideia. Eu falei assim, cara, eu vou pitch os caras, como se eles fossem meus investidores. E eu vou falar com o cara, olha, eu não quero que você invista na empresa, não. Eu quero que você faça o seguinte, você me defenda desse caso, deixa a empresa sobreviver. Quando eu pegar a primeira rodada de funding, eu te pago e eu pago com ágio. E eu fiz exatamente isso. Aí os caras toparam.
eu levei eles para um ambiente de startup e tal, aquela coisa toda. Então, consigo salvar a empresa ali junto com o Daniel, naquele momento. Os caras defendem a gente, fazem um deal. Qual que é a pedida do Rafael pra gente, pra fechar o acordo? Quanto que ele me pediu? 20 mil reais. Foi tão legal que ele falou, é isso que os caras têm de caixa. Vou pedir tudo. Vou pedir tudo. 20 mil reais. E aí o escritório vai e fala assim, se eu fosse você, eu fechava esse deal. Vocês vão perder. A empresa já nasce morta se você não fechar esse deal. Eu falei, bom, então tá feito, né? Não tem o que fazer, não tem solução. Solução tá dada. E isso foi tipo no dia 20 de dezembro, mais ou menos. Foi de 2011. De 2011. Foi nas últimas semanas de dezembro ali. Aí eu me lembro que eu tava literalmente hopeless naquele momento, quebrado e com vergonha de voltar pra casa no Natal e contar pra minha família que deu tudo errado. Eu tava quebrado. Eu tava super empolgado, falando pra todo mundo que as coisas estavam dando certo e tal. Aí eu falei assim, cara, eu não vou voltar pra casa nesse Natal. Eu vou arrumar uma desculpa, vou falar que tá crescendo muito aqui e tal, que eu não tô conseguindo sair, que eu tô trabalhando. Eu vou ficar aqui. Eu morava numa república na Barra da Tijuca nesse momento, com os outros caras lá. Cada um foi pro seu canto lá na casa pro Natal. Falei, eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar numa solução. E, cara, e foi um momento, assim... eu lembro que eu passei o Réveillon sozinho, velho. Sozinho em casa mesmo, assim. Foi um momento, umas 2 semanas aí que eu peguei, meu irmão, de amargura, de, tipo, introspecção. Mas que eu pensei tanta coisa, eu passei por um turbilhão de emoções, eu passei por tanta coisa na minha cabeça, mas que me deu uma clareza, assim, sabe? Tipo assim, quase que nível budista do que eu deveria fazer. E eu saí com uma clareza naquele momento que eu falei, cara, eu tenho uma chance na minha vida de agarrar essa oportunidade, que eu acho que é a oportunidade da minha vida, e fazer isso acontecer. É fazer o taxista comprar celular. E aí, na primeira semana de janeiro, que volta as coisas, eu falo assim, eu vou dar um jeito de fazer esses caras comprarem celular. Eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. E aí, o que eu vou? Eu vou pra campo. Vou pra campo, começo a conversar com o taxista, começo em associação de taxista, começo a jogar futebol com o taxista, começo em churrasco de taxista, fico próximo dos caras, visito os pontos, conheço todo mundo. Conheço todo mundo ali e tal. E aí, cara, um belo dia, eu tava na frente de um ponto... Um ponto não. Tava na frente de um posto de abastecimento, que o taxista no Rio usava gás, posto de abastecimento em frente ao Rio Sul, em Botafogo. E aí eu conheci o cara ali, eu conheci os taxistas, passei, e aí, como é que tá, não sei o que lá. Ele, como é que tá o aplicativo lá? Eu falei, tá saindo, tá me dando um jeito, eu ficava sempre assim. E aí o cara fala assim, pô, deixa eu te mostrar o DVD que eu comprei pro meu carro. Aí eu entro no carro dele, mano. Ele liga o DVD lá, né? Aí tá, rolando um filme pornô. Aí eu falo, porra, meu irmão, que vacilo, hein? Aí o cara, porra, depois do almoço, sabe como é que é, né, meu irmão? Dando aquela risada. Aí eu falo assim, pô, deixa eu te mostrar isso aqui, mano. Aí eu abro o celular, né, e mostro o Xvideos ou qualquer site pornô desse pro cara no meu celular. Era um smartphone com plano de dados. O cara fica, tipo assim, chocado que tem como você ter filme pornô no celular. Mas chocado... Não, tipo assim, ele deu aquela parada como... Sabe o Windows quando dá aquele pan? Aquela tela azul, o cara parou uns 2 segundos e falou assim, onde você comprou esse celular? Eu falei, não, isso é um celular que eu falo pra vocês comprarem, que é bom, não sei o que lá. Ele falou, e quanto que paga pra ter o filme pornô? Eu falei, não, só você tem internet, se tiver um plano de dados, você tem acesso. Mas você não paga pra ver o vídeo? Eu falei, não pago nada de graça. Aí ele negou, ô fulano, chega aí, mano, não sei o que lá, chega aí, mãozinha, aqueles apelidos lá. Daqui a pouco eu me vejo numa roda de taxista assim, mostrando pros caras ali, o negócio acontecendo. E os caras, ih, caralho, mano, é o celular do Playboy, tem pornô de graça, não sei o que lá. Então, os caras chocados que tem pornô de graça no celular, porque geralmente eles compravam o DVD na 25 de março deles lá, que é Uruguaiana, né? Eles compravam os DVD pornô. Falou, porra... Cara, a gente tinha que comprar o negócio de DVD pro carro. Mas a gente tá falando de 2011. Isso aí. Os caras, internet pra eles é o seguinte, o que é internet? Aquele negócio que você pode conversar. Tipo, eles não tinham uma noção exata do que era internet. Uhum. Não era tão popular assim nesse meio, entendeu? Então, pô... E ali você bem tangibilizou pra eles. Falei, cara, olha a maravilha que é você ter um internet mobile. Você vai ter um pornô no celular. Aí os caras, porra, Playboy, você conseguiu um negócio pra mim, eu compro um celular desse aí. Eu falei, rapaz, acho que isso pode ser uma oportunidade. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a bater nas operadoras, tentar contato em operadora, pra conseguir um deal. Aí eu descobri que a operadora, ela não tem
Porque não é dela. Então ela não consegue. Então ela só revende. Ela falou, o que eu posso fazer pra vocês aqui? Você conseguiu um deal até com um cara que tinha umas lojas da Claro lá. Eu não cobro a taxa de cartão, que era, sei lá, 5%. O cara pagar no dinheiro, eu falei, pô, perfeito, porque o taxista não deve ter cartão mesmo. Mas então, era só dinheiro. Só dinheiro. O cara vai pagar no dinheiro. Perfeito, né? 5%. E aí, o que eu fiz? Eu voltei lá nesse ponto e falei, consegui o celular por tanto, com plano de dados pra vocês terem lá e tal. Custa tanto, eu consigo 5% pra você. Pô, não dá mais não sei o que lá no volume. Pô, não dá, mano, é o que dá. Quer? Quero. Eu falei, cara, tá validado. Aí, o que eu fiz? Vou juntar uma galera para eu conseguir fazer meu pool. Aí eu fiz, sabe aquele negócio de aula de violão? Que o nego faz que tem aquele ticketzinho que arranca? Aí eu fiz celular com filme pornô de graça. Entre em contato. E botei meu celular aí pros caras me ligar e saí colando em frente os pontos de táxi. Cara, você percebeu que o teu primeiro negócio foi vender celular? É verdade. E o seu segundo negócio, é verdade. Quer dizer, o grande negócio da sua vida foi vender celular também? Tá tudo conectado, mano. Devo minha vida ao mobile e à indústria pornô. É isso. Obrigado, Xvideos. Me patrocine. E aí, daí você colocou o negocinho lá pra cara, eles tirarem? Os caras começaram a me ligar, eu fiz um pool ali. Aí eu levei pros caras... Isso era começo de 2011? Começo de 2012. Isso é janeiro de 2012. Os caras começaram ali, levei os caras na loja, compramos, instalamos um plano de dados, e aí era Android, né? Então eu instalava ali pra eles o aplicativo da EasyTaxi também. E o que eu fazia? Eu colocava o Xvideos, eu transformava aquilo num ícone que no Android dá pra você fazer, você arrasta pra tela o favorito, ele vira um app. Então virou literalmente um app de filme pornô de graça pros caras. Só que aí eu tinha um problema naquele momento, que é um problema que todo mundo que faz marketplace de serviço tem, que principalmente nesse momento que eu tinha, que era o seguinte, cara, a bateria dos celulares não durava nada. Perfeito. E um app da EasyTaxi, era um app rústico, extremamente mal feito. O que aquilo fazia com a bateria? Acabava rápido. Cara, em 1 hora acabava a bateria do telefone. Não tinha bateria. Então eu tinha um problema, que eu precisava arrumar um jeito de resolver o problema de bateria dos caras. Eu preciso fazer os caras comprar carregador portátil. Aí eu vou falar no Uruguaiano com os caras que vendem carregador, explica a situação pros caras, pega o contato fornecedor dos caras, consigo o deal, convenço os caras a comprar carregador portátil e tal. Os caras, não vou comprar, pra que eu vou comprar isso aqui? Isso aqui tá bom, eu vejo aqui, não sei o que lá, só não usar esse aplicativo. Eu falei, bom, fodeu. Resolvi o negócio do filme pornô dos caras, mas eles não vão usar o aplicativo da EasyTaxi. O que eu vou fazer? Aí eu resolvi fazer um teste. O que eu falei com os caras? Com outros, né? Quando eu vendi esse negócio. Falei, tô instalando aqui o aplicativo de filme pornô pra vocês, só que tem um porém, coisa lá que os caras que desenvolvem a startup lá fizeram. Se você não entrar no aplicativo de táxi pelo menos uma vez por dia, em algum momento o filme pornô para de funcionar. Eu criei esse hoax. Aí os caras falaram, vou ter que entrar. Eu falei, e vai acabar a bateria, que o negócio puxa muita bateria. Mas você vai pegar a corrida também. Então tem um carregador também. Aí eu comecei a vender o carregador pros caras. E aí os caras, esse segundo cohort que eu testei, começou a pegar a corrida, o cara pegou a primeira corrida e acabou, meu. Você girou dinheiro, acabou. Girou dinheiro, começou a falar com todo mundo, o negócio começou a pegar. Eu falei, agora eu preciso trazer demanda pros caras. Agora a oferta tá aqui, preciso trazer demanda pros caras continuar usando o app. Eu não posso perder esse momento. Aí eu me lembro como se fosse hoje, velho. Eu fui pra porta de hotel, com um tabletzinho, May I help you? Logo da EasyTaxi. Aí os caras, pode pedir um táxi pra mim? Os gringos falando assim, claro, falava inglês com um cara, educado, né, e tal. Falou, olha, o bacana de você pedir comigo é que eu te monitoro onde você estiver. Então depois se você quiser pedir de novo, pode pedir que eu te monitoro. E eu dava meu celular pros gringos. Então os caras, uma ligação pra mim o tempo inteiro, não sei o que lá, que eu quero um táxi, pede no aplicativo. Eu peço pra você aqui que eu queria girar na plataforma pedido. E aí o que aconteceu? Daqui a pouco esse táxi começou a crescer, tinha uns 100 táxis já, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses depois. O que é essa EasyTaxi aí? Cara, é um aplicativo de uns gringos aí que tem um playboy aí que fica, né, promovendo esse negócio aqui. Eu não falava pros caras que eu era o fundador. Eu era um moleque, meu irmão, andando de bermuda e tal. Eu falava, não, eu trabalho pros gringos. EasyTaxi, aplicativo em inglês, é por isso que tem muita corrida de gringo. Então a gente virou o aplicativo dos gringos que tem corrida de gringo, que taxista no Rio de Janeiro ama corrida de gringo. Os caras dão gorjeta, a corrida é maior, tal, o nego ama corrida de gringo. Cara, e foi aí que o negócio começou a ter network effect e o negócio de fato começou a crescer, sacou? E nesse momento, né, assim, você tava ali tirando a empresa do 0 pro 1. Que basicamente todos esses hackzinhos, aprender isso, né, é muito importante, muito difícil e trabalhoso. Depois você tem que tirar ela do 1 pro 10 e do 10 pro 100, né?
Como que foi esse segundo momento ali? Você provou o teu MVP, você provou que tinha demanda, e você fez na unha e teve que batalhar muito, né? Sendo essa frente operacional, comercial, resolvendo os problemas ali com os teus sócios, lógico, te apoiando em tudo, todo o resto que você precisava. Time muito bom, né? todo mundo trabalhando meio que igual ali. Perfeito. E daí como que foi essa outra parte de preciso de dinheiro, preciso levantar dinheiro? Como é que foi essa segunda parte? Como que você encontrou ali o teu primeiro investidor grande, né? Como que foi essa segunda etapa? Cara, preciso de dinheiro eu sempre precisei, só que a gente estava falando de 2011, não existia esse mercado no Brasil. Né? O Brasil tinha saído de uma bolha de subprime, então a gente estava começando o mundo começava a respirar naquele momento pós-subprime que aconteceu ali em 2008, né? Quando rolou o burst. Então, e tech já vinha de uma ressaca ainda, meio que se recuperando da ressaca de 2001. Aí vem subprime 2008. Então, o Brasil não era uma geografia que era olhada por venture capitalists, por um investimento de tech. O pessoal estava começando a ver. Tinha muito pouco case aqui no Brasil e tal. Então, não tinha muita galera para falar. Então, a gente não seguia, assim. Eu tentava, falava, fazia, procurava... Basicamente, eu fazia produto, operação e fundraising, irmão. O dia inteiro, fazendo tudo, né? A gente tá começando um negócio, a gente faz isso tudo ao mesmo tempo. Só que não tinha muita opção. Essa que é a verdade. Só que quando eu peguei essa atração, eu me lembro que eu li uma matéria em algum jornal desse, se eu não me engano, no Estadão, sobre a Rocket. E era uma matéria criticando a Rocket. E aí, eu entendo perfeitamente a crítica de Rocket, eu também tenho várias críticas à Rocket, só que a crítica que o jornal estava fazendo naquele momento era que eles eram, e de fato eram, né, percebidos como uma fábrica de copycats, que eles só fazem cópias de negócio e que eles são mau caráteres porque eles não criam o próprio negócio, eles só copiam o negócio e cresce o negócio. Então, quando o negócio está começando lá no Vale do Silício, eles já levaram para o mundo inteiro. Aí eu separo 90% desse negócio, eu pego 10% e falo, peraí, então o negócio tá começando no Vale do Silício, eles levam pro mundo inteiro, esses caras são um gênio, pô. Quero entender como é que esses caras estão fazendo isso. E aí eu escrevo pro Oliver, falando exatamente isso. Eu escrevo pra Rocket, e aí escrevo por e-mail de contato, eu falo, to Oliver, aí eu escrevo lá em inglês pro Oliver, falo, ó, li sobre vocês, eu estou fazendo um aplicativo aqui no Brasil, que aí... Sim, a gente descobriu que tinha um cara na Alemanha começando também, que chamava, sei lá, MyTaxi. Estou fazendo o MyTaxi do Brasil, tá? Já estamos com 100 e tantos táxis, estamos começando a tracionar, a gente já faz receita. Eu preciso de um investidor, eu preciso de um Series A. E eu pensei se talvez vocês não queriam investir na gente. E aí, cara, o Oliver me responde o e-mail. E me direciona pro Sampaio e o Cadu. Né, que eram os caras que tocavam a Rocket aqui no Brasil. E aí o Sampaio, daquele jeito, aí, Tru, quero fazer um call, não sei o que lá, tal, vamos marcar, não sei o que lá. O Sampaio vai, faz um call com a gente, te explica pra ele qual é do negócio. E aí daqui a pouco ele fala, tá bom, quero ir conhecer a operação. A gente falou, meu irmão, os malucos vão vir aí conhecer a operação. Né, o escritório deles era aqui em São Paulo. Isso foi quando? 2012. Não, mas quando? Foi março, abril? Isso foi tipo... julho, agosto de 2012. Eu acho que foi mais ou menos nessa época, eu lembro. Eu lembro do burburinho do outro lado, que eu tava do outro lado. Né? Você tava na Canui, né? E aí, só pra vocês entenderem, o Nardon, ele trabalhava na Rocket, tinha começado um negócio lá chamado Canui, e o Sampaio e o Cadu era o chefe de todo mundo ali. Era meio que isso, né? Eram os investidores, era isso. Meio que isso. Ficava enchendo o saco. Exato. Aí os caras vão lá, então, conhecer a operação, eu viro pros caras e falo, galera, vamos aí. Vamos lembrar tudo que a gente passou até aqui. Se a gente errar nesse negócio, fudeu. E literalmente fudeu, porque o nosso dinheiro acabava tipo em setembro. Era meio que isso. Acabava e a gente tinha botado um ponto final. A gente falou, ó, setembro, cada um procura outra coisa pra fazer, a gente vê como pagar as dívidas depois, divide e vambora, chega. Era meio que isso que a gente tinha botado. Porque o negócio não... A gente achou que a gente não ia conseguir funding em algum momento ali. Só que eu, maluco, né? Eu sempre achei que a gente ia conseguir. Ei, vai dar, vai dar. Era meio que isso. Tinha 2 meses, 3 meses ali de fã. Eu falei, vai dar, claro que vai dar. É nóis, não sei o que lá, vai dar nóis. Eu sempre falava esse negócio pros caras. E aí surgiu essa parada e os caras vieram. Eu falei, meu irmão, pega o melhor táxi que a gente tem, com o melhor taxista, brifa o cara. Já vou descobrir que hora que o cara chega o voo do cara.
E aí, já vou deixar o taxista, meu irmão, parado ali no aeroporto pro cara. Falei, já paga amanhã do cara lá, explica pro cara, não sei o que lá. Fica ali esperando o cara, quando vier, meu irmão, abre porta pra ele, faz serviço, meu irmão. Premium, sacou? E foi dito e feito. O cara fez um puta serviço pro cara, não sei o que lá e tal. Deixa os caras lá. Só que o Sampaio e o Cadu, os caras são muito malandros, mano. Então os caras, porra, chegaram mais cedo. Por sorte, o maluco tava por perto. Aí chamou, o cara foi lá e deu tudo certo, levou o cara pra reunião, fizemos a reunião e tal. E depois ele, pô, vou pedir de novo aqui. Aí pediu de novo, o cara tava ali perto, obviamente tinha preparado isso tudo, só que aí eles, acho que não foram pro aeroporto, foram pro outro pico, falou, vamos pedir de novo pra ver se dá. Nossa. Irmão, deu certo. Deus sabe lá como, porque era muito incipiente, velho, a parada. Só que Deus sabe lá como o negócio deu certo. Os caras se amarraram no negócio. Falou, pô, a gente tá pronto pra te fazer uma proposta. A Rocket não investe em ninguém. A gente só faz as nossas próprias empresas, né? Eles são a company builder, né? Então, a gente quer te comprar. E fizeram uma proposta de compra. Só que a proposta de compra, tipo, era muito ruim. Mas era incrível pra mim, que nunca tinha nada. Era um negócio, tipo assim, que ia meio que dar uma resolvidinha na vida, ia garantir que eu não ia ficar com dívida, mas não fazia muito sentido pra gente. E aí eu falei com os caras, assim, galera, esse cara não saiu, não saíram lá da Alemanha, São Paulo, tal, pra vir aqui pra comprar a gente por isso, porque ele acha que a gente vale isso, né? Isso aí vai valer 100 vezes mais na cabeça dele. Então vamos falar não, vamos play hard. Eu lembro que os meus sócios falaram assim, falou, cara, loucura tem limite, né? A gente vai quebrar, vamos fazer com os caras, mano. Fala com os caras, se não for que os caras são foda, vamos aprender com os caras, vamos fazer com os caras. Eu falei, não, vamos falar não. Não vamos vender um negócio agora. Eu quero participar da parada, pô. Eu quero construir esse negócio. Aí os caras, pô, não sei o que. Ela fala, meu irmão, deixa comigo, confia em mim que eu vou dar um jeito. Aí os caras, tá bom, confio em você. Aí deixaram. E aí eu falei não pros caras. E eles, com aquela delicadeza comum deles, né? Falei, então tá bom, então eu vou botar 10 vezes mais dinheiro nisso, vou contratar uns caras da McKinsey se dá bem, e a gente vai copiar um negócio e vocês vão morrer. Vocês vão querer competir com a gente? Já jogou essa direto na lata. E aí eu já cresci mais ainda pros caras, eu falei assim, boa sorte fazendo esse software, o meu tá pronto, eu tenho aqui, tô com termos aqui que eu tava segurando por causa de vocês, eu vou assinar, anuncio na semana que vem. Aí os caras acharam que eu tava trocando, falou, beleza. Eu falei, galera, fudeu, os caras vão vir pra cima. E eu falei com eles que eu tô com um termo que eu vou anunciar meu funder na semana que vem. O que eu faço, velho? Os caras, meu irmão, agora fudeu, eu avisei, não sei o que lá, tá, aquelas coisas lá. Eu falei, eu vou dar um jeito, mano. E aí eu me lembro que eu fui falar com o Júlio, peixe urbano. Júlio, tô em contato com a Rocket, e o Júlio tinha o peixe urbano, sim, concorrente direto da Rocket. Sim. Os caras fizeram isso. Porra, me fundem, velho, que eu vou fazer esse negócio, não sei o que lá e tal. Aí o Júlio falou assim, eu não sei se eu acredito nesse negócio agora, acho que não é o momento, mas o Alex Tabor, o sócio dele, que era o CTO, falou, cara, eu acredito. Esse cara é um monstro. Porque ele é muito técnico, ele gosta. Na verdade, ele acreditou. É gente boa pra caralho. É demais. O Júlio também, mas... O assim, Júlio também, mas é que assim, o Alex, ele é... Cara, ele é especial mesmo. Cara. E aí, ele foi o que deu uma mão pra gente naquele momento. Ele falou, cara, eu no mínimo tô curioso pela tech. Eu quero participar disso com vocês. Conte comigo como advisor. Eu faço o seguinte pra você, eu te faço um bridge. Faço um empréstimo. Quando você conseguir... Se você não conseguir funding, você me paga isso do jeito que você puder. Se você conseguir funding, você deixa eu converter em equity. Aí eu falei, pô, fechou. Óbvio. Eu falei, mano, eu vou anunciar esse empréstimo como um Series A, tá? Posso fazer isso? Só pra dar um boost, sair na mídia e tal? Pode. Fechado. Então eu fui lá, escrevi, pô, pra Exame. Aí fiquei escrevendo os nomes dos jornalistas, @exame.com.br, até que um respondeu, fazendo um press release na mão. Cara, tá bom, vou publicar. Aí sai a reportagem, né? Easy Taxi, startup brasileira de transporte, levanta, Series A e tal. Acho que era R$500 mil, que era um Series A da época. Levanta R$500 mil, Series A. E aí, no mesmo dia, o Sampaio me liga e fala assim, True, tá playing a gente, True? What the fuck? Aquele jeitinho dele, né? E aí, pô, a gente tava negociando, não sei o que. Ela falou, vocês falaram que vão fazer, eu fechei o deal. Ele falou assim, True, cagada da master, True. Tem como voltar pra trás esse negócio aí? E eu falei, cara, talvez tenha, mas qual que é o deal? Ele falou, não, vamos conversar então, vem pra São Paulo. Aí eu peguei, fui pra São Paulo, sentei lá, negociei com os caras. Um termo, onde eles comprariam, sei lá, 70% da companhia, iam botar R$10 milhões, o que era
20 vezes um Series A da época, era um dinheiro infinito. Não, dinheiro infinito. Tanto que a gente foi o maior Series A da história, até que o Nubank veio quebrar nosso recorde, mas demorou, sei lá, 4, 5 anos para quebrar nosso recorde. Deu 10 milhões de reais que eles iam botar e eu ia ser o cara que ia tocar a companhia, que é o que eu queria. Eu sabia que não era o ideal, eu sabia que eu não deveria ter aceitado esses termos, mas, meu irmão, it is what it is, meu amigo. A realidade era isso, ou a gente estava quebrado, ou eu ia ter que pagar uma dívida pro Alex Tabor, e que a gente não tinha a menor ideia como é que eu ia pagar essa dívida. Cara, essa era uma dívida para mim impagável. Só pra audiência entender o que era esse dinheiro para mim, era impagável. Eu era um cara que eu vivia no cheque especial. E eu não tinha a menor possibilidade. Tudo bem, até que Samurai tava começando a dar um dinheirinho ali, mas assim, mesmo assim era impagável. Então, na hora que vem aquele termo ali, num momento onde não existe funding, aí eu falando com o monachismo não desenvolvia e tal, não sei se tá no momento, falava, sumia, aquele negócio que o VC faz mesmo. Aí eu falo assim, cara, vou aceitar esse deal. Eu falo com os meus sócios, beleza, vamos aceitar esse deal. Contrato mega leonino, contrato péssimo pra gente. Te arruma lá um advogado pra ajudar a gente, o cara meio que ajuda no favor, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar o cara, velho, se fosse vocês não fechavam de jeito nenhum, esse contrato tá péssimo, sei lá. Falei, cara, it is what it is. Vambora. Se tudo der errado, eu só volto a ser o que eu sempre fui mesmo, que é pobre, então não vai mudar nada. Né? Vamos pra cima, vamos fazer esse negócio. Fechamos o deal com o cara, e aí a Rocket começa, né, com aquela licitude e aquela forma de trabalho incrível que a gente conhece deles, e fala assim, ó, só que esse cara que emprestou dinheiro pra vocês aí, tem que arrumar um jeito de tirar ele. Mas beleza, temos que pagar o empréstimo do cara. E não, vou pagar só o que vocês gastaram, o resto vocês devolvem pro cara. Falei, mas temos que pagar um ágio, né, mano? Falei, não vou pagar ágio nenhum, não. Então deixa o cara converter, pô. Né? A regra é que ele converte. Uhum. Então, primeiro é isso, eu falei, tem que converter. Não dá pra ele converter, não. Tem dessa, tem que pagar o cara. Aí eu ligo pro Tabor e falo, velho, desculpa, a situação é essa, os caras estão me pressionando. Que só fecham o deal se você aceitar eu só te repagar e devolver o resto do dinheiro. Eles não fecham se você tiver que converter. O Tabor é tão maneiro que ele aceita, velho. Tão maneiro que ele aceita. Esse é o nível de caráter que esse maluco tem. Fala, tá bom, velho, eu quero que você se dê bem. Tá tudo bem pra mim, relaxa. Caralho. Aí aceita. A gente, ufa, vamos fechar o deal. A gente vai, fecha o deal com o Rocket. E eu me lembro naquele momento que os caras viram e falaram, tá bom, então você vai ser o CEO do negócio. A gente tá apostando em você, vai pra cima, você tá preparado pra isso? Eu falei assim, claro que eu tô preparado. Eu lembro que eu falei com ele, born ready. Tipo assim, eu nasci pronto, meu irmão, não sei o que lá, vamos pra cima. Só que, meu irmão, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, abri o Google e perguntar, né, pro Google, what does a CEO do? Que eu não fazia a menor ideia de job description de um CEO. Tipo, qual que é o meu job description? Sei lá, velho, que porra o CEO faz, tá ligado? Falei, mas eu vou descobrir. E aquele ambiente ali que a gente viveu na Rocket, que foi quando a gente se conheceu, foi muito importante pra mim, porque vocês, porra, tudo um bando de playboy, bem educado, que estudou em faculdade de treta, fizeram engenharia, o caralho, e eu, pobre da roça, que, meu irmão, aprendi com a vida, me virei ali, não tinha a estruturação que vocês têm de pensamento, a qualidade de educação que vocês têm. Então, o fato de eu ter tido acesso a vocês, principalmente você, naquele momento, foi muito importante pra mim, pra me ajudar a estruturar o pensamento. Porque eu me lembro que eu vomitava um monte de coisa pra você, aí você falava assim, calma. Aí você estruturava a parada pra mim, aí eu voltava, falava com o Denis, a gente meio que começava a trabalhar em cima das coisas que tinham que ser trabalhadas. Então, aquele ambiente pra mim foi um ambiente que me construiu como gestor, velho. Tanto que toda a cria de Rocket, nós somos crias de Rocket, né? Toda a cria de Rocket tem o mesmo perfil, meu irmão. É nego agressivo pra cacete, ambicioso pra cacete, inteligentaço, trabalhador, trabalha duro, não tem frescura. E pra mim, apesar de ter sido um contrato péssimo naquele momento, eu não mudaria absolutamente nada nesse deal. Porque eu não teria hoje a sociedade com vocês, se não fosse isso. Eu não teria construído a Singu, eu não teria construído o G4, eu não seria quem eu sou como gestor, se não fosse ali por aquele ambiente, sabe? E, cara, 0 a 1, você tirou do chão. É. Conseguiu esse milestone ali no 1, para ir agora do 1 pro 10. É. E daí você resumiu aqui em 10 segundos, né? Escola que foi lá, o tanto que você aprendeu. É. Mas me conta um pouco das dificuldades daí de levar a Easy Taxi do Rio para São Paulo e para várias cidades no Brasil e ao mesmo tempo abrir isso em vários outros países. E o que você aprendeu como gestor nesse momento? Porque até ali você já tinha sido líder de poucas pessoas.
O que mudou É uma pra liderança você? completamente distinta, né, cara? Então, quando você tá liderando um pequeno grupo de pessoas em um processo de descoberta, você é um explorador. Né? Então, você tem uma liderança de exploração. Você precisa ser uma liderança inspiradora, uma liderança forte, uma liderança de convicções. Por mais que você tenha muitas dúvidas, você passa pro teu time convicções. Né? E você tem uma humildade muito grande em se permitir ter essas dúvidas e ser curioso, porque o negócio é o seguinte, você está numa expedição com pouco recurso, se você errar o caminho, você mata todo mundo. Então você não tem direito de errar. Não existe a possibilidade de erro naquele momento. Errou, morreu. Tão simples quanto isso. Se você errar, você tem que errar rápido. Tem que construir, tem que corrigir o curso muito rápido. Então isso eu tinha mastered naquele momento ali. Que era do 0 para 1. Do 0 para 1. E aí, daí pro 1 por 100, era uma disciplina completamente distinta. Você necessita de outro tipo de liderança. Né? Você necessita ter mais parcimônia, você necessita ser mais analítico, você necessita construir um time que seja complementar, um time que seja cada vez mais sênior. Você necessita de planejamento, de pensamento de longo prazo. É menos apagar incêndio e resolver as coisas na unha e mais criar processos e sistematizar. Né? Então, toda empresa ela nasce com pessoas. Aí daqui a pouco você vai de 0 para 1 e acha a solução ali. Achou a solução, agora eu preciso levar de 1 para 10, aí eu vou para processos. Né? Então esses processos funcionaram, como é que eu começo a escalar de fato essa companhia para que eu consiga crescer mantendo margem? Aí eu vou para sistema. Perfeito. Eu preciso sistematizar aqueles processos. Então, do 1 para 10 ali, que é quando a gente começou a construção, pegamos o Series A, começamos a construção do time executivo. Eu tive uma baita ajuda da Rocket naquele momento. Tive uma baita ajuda das pessoas que estavam ali com a gente naquele primeiro momento. Então, a Rocket tinha indicado um executivo para poder meio que ser meu babá ali do lado. Essa é a verdade. E aí, por ter esse executivo, a gente botou o cara para ir pra rua para fazer o processo de aquisição de taxista. O cara peidou na farofa. Ah, Ele não era o Dennis Wang ainda? Não, o Dennis eu fui contratar mais tarde. E aí esse maluco peidou na farofa. Porque, meu irmão, era um maluco inteligentaço do ITA. Acho que era Rogério o nome dele. O maluco é muito inteligente, pica. Só que, meu irmão, o maluco ficou assustado como é que era o ritmo do negócio. Ele falou, cara, eu não quero fazer isso, não quero ficar em posto de gasolina cadastrando taxista, não é o que eu tô fazendo. E o início do negócio, meu amigo, é isso. É isso aí. Tem que fazer. E aí eu me lembro que o Denis tinha acabado de casar com a Mi, e ele tava de férias na Itália. E eu me lembro, velho, do e-mail que o Sampaio mandou pro Denis. Começava assim, Chinese Vagabond. Tipo assim, quando você volta dessas férias, não sei o que lá, não entendo você tirar férias, tipo, que absurdo. Como assim você casou e tem lua de mel, né? Empreendedor tem que ter lua de mel, não sei o que lá, botando a pressão, aquela Rocket, aquela máquina de moer carne que a gente ama, que era. E aí, mano, o Denis realmente interrompe a lua de mel dele no mesmo momento. Ele tava no West Wing. Assim, cara, eu tenho uma empresa aqui pra você entrar junto e tal. Aí o Denis vira o meu babá naquele momento, que era o meu co-CEO, que literalmente a função dele era ser o meu babá. Pelo menos um babá melhor, né? Um babá... Não, o Rogério era ótimo. Só que ele não aguenta a pressão. O Denis, cara, porra, vem de banco, ex-Merrill Lynch, sabe, estruturadaço, IB, aguenta porrada. Pô, e o Denis, além de ser muito inteligente e estruturado, ele é um cara que ele é muito político. Porque era um negócio muito complexo a relação ali. Eu era a única empresa da Rocket que foi fundada por mim. O resto ali era a galera que era contratada e a Rocket falava, vamos fazer negócio aqui. Ali não, eu era um founder que os caras investiram, me botaram ali dentro, então tinha uma relação diferente. Tanto que os meus paus com o Sampaio eram homéricos, né? A porradaria que vocês ouviam lá rodava no prédio inteiro. Porrada na parede, gritaria. Porque eu falava, meu irmão, sou seu empregado não, querido. Eu sou founder, né? Você investiu na gente, eu vou fazer do meu jeito isso aqui. Não, mas tem que ser do outro jeito. Não vai ser do outro jeito, tinha uma porradaria. O Denis, ele apartava... Ele era o Link. Ele era o Link e apartava essa briga e falava assim, calma, guys, os dois estão certos. Cada um em um momento, ele é muito político. Então ele foi muito importante naquele momento. E foi um cara muito importante que cuidou do back-office. Então eu era o cara que eu cuidava da empresa porta para fora, abertura de mercado, PR, trabalhava com time de produto, falava com os taxistas, fazia eventos pros caras, pra captação e tal. E o Denis cuidando de casa, né? De financeiro, back-office, mantendo a máquina rodando ali com toda a estruturação que ele
tinha de experiência no mercado, um cara mais velho, bem mais experiente. Funcionou super bem. Para mim, naquele momento ali, foi muito importante conviver com o Denis e viver isso na EasyTax, que eu aprendi coisas que eu nunca tinha tido a oportunidade de aprender. Construir processos, aprendi a gerenciar gente. Cara, não, tudo bem, as pessoas te respeitam, te seguem e se inspiram em você, mas você tem um framework de coisas que você tem que fazer aqui. Então, você tem que ter uma série de rotina com essas pessoas, essas reuniões têm que ser feitas assim. Então, eu fui aprendendo essas coisas, sabe? Isso você aprendeu pelo exemplo e conversando, ou você se preocupou em ler alguma bibliografia sobre o assunto? Não, eu fazia tudo, velho. Eu lia, tinha pouco vídeo na época, mas eu lia muito tema, devorador de livro, de tema de gestão. Conversava com vocês, né? Denis me falando, não é assim que faz, você tem que fazer assim, estruturado. Se você entrar desse jeito que você tá entrando, você vai bagunçar tudo. Porque eu me lembro que eu falava assim, guys, tive um insight de produto que não sei o que lá, e realmente o insight era incrível. Eu tava conversando com os taxistas e tal. Aí eu entrava, mudava a prioridade do time de produto todo, o Denis falou assim, cara, vai cagar a operação inteira se você fizer isso. Porque a Coreia já tá contando com essa funcionalidade. Esse deploy. A Coreia já tá contando com esse deploy, México já tá contando com esse deploy. E, pô, se você enfia isso na frente, eu concordo, isso é realmente bem importante. Pode mudar o jogo pra gente, mas passar na frente desse não vai permitir que os caras, batam meta, não sei o que, ela vai começar a dar pau na empresa. Então ele começou a me ensinar, como é que a gente organiza prioridades. Realmente me ensinou a trabalhar. Essa é a verdade. O Denis foi um puta professor pra mim. E os outros caras que a gente foi contratando, que daqui a pouco a gente tava contratando gente melhor do que eu e o Denis. Os caras muito pica, porque a EasyTax, nesse momento, a gente tá falando já de 2013, ela era o que é o Nubank hoje. Era a grande startup do Brasil, que todo mundo queria trabalhar, que todo mundo falava, que, era muito sexy. Era eu em capa de jornal, capa de revista, o founder que saiu do nada e construiu um negócio que tá indo pro global, não sei o que lá. Então, eu tinha muito essa função de atrair gente também, sabe? E aí aos poucos, eu ficava nessa de trazer pra cá e o Denis falou, não, mas eu vou te ensinar a fazer esse trabalho aqui também, porque isso é importante pra sua vida, apesar de que tinha essa divisão de trabalho. E né? como que foi pra você esse momento que a EasyTax explodiu, todo mundo começou a usar no dia a dia, a classe social que usava é uma classe, né, que usa táxi, você tava, cara, de fato nas revistas, nas bancas, nas bocas, na internet, em tudo quanto é lugar. Como que foi pra você pessoalmente isso? Como foi pro teu ego isso? Cara, então, eu sou um cara que eu sempre tive muita confiança. E pra te ser sincero, foi muito importante pra minha vida, essa armadura da confiança, porque as pessoas não têm ideia das coisas que eu tive que passar pela minha vida pra conseguir construir o que eu construí, entendeu? Os tipos de desafios que eu tive, os tipos de humilhações que eu tive que passar, os tipos de concessões que eu tive que fazer pra poder chegar até aqui. Então, se eu não confiasse em mim, quem ia confiar? Então, quando você tem uma relação exacerbada com a sua confiança, muitas vezes pode ser confundido com arrogância. E a verdade é, muitas vezes você cruza essa linha, que ela é de fato muito tênue, você sim, em alguns momentos você é arrogante. Mas isso acaba sendo uma ferramenta, porque você precisa confiar em você. Né? Às vezes só confiança te leva a sentar com um grupo multibilionário europeu e bater na mesa para os caras e falar, não vou vender para você. Coisas como essa. Fala, cara, quem sou eu para fazer isso? Um fudido que tava devendo no cheque especial. Falando, não vou vender para você. Né? Então, e a gente conseguiu fazer um negócio. Então, muitas vezes, foi importante, né, na minha vida, isso. Mas aí, um jovem de 23, 24 anos, sei lá quanto que eu tinha naquela época, que fica super famoso. Era, naquele momento, o grande empreendedor do Brasil. O grande destaque do Brasil. Que todo mundo queria falar, que toda a mídia queria falar. Viajando o mundo inteiro, abrindo operação, sentando com o chefe de Estado. Né? Chegava em Singapura, você vai sentar com o vice-presidente de Singapura, você vai sentar com o ministro que cuida de transporte do México. Cara, eu tinha 24 anos fazendo isso, tá ligado? Falando com esses caras e tal. E com poder, os caras me tratando com um respeito absurdo. Isso sobe na cabeça, assim, isso é um fato. Né? Só que qual que é o ponto? Eu tenho um grupo de amigos, que eu mantenho esse grupo de amigos a vida inteira, alguns que veio de Carangola e outros que eu adquiri no Rio de Janeiro. Esse grupo de amigos, eles são verdadeiramente amigos. E a verdade é que o caminho pro topo ele é extremamente solitário. E ele fica cada vez mais solitário porque as pessoas começam a perder a coragem de te falar a verdade. Porque elas não querem se indispor com você. Porque você fica cada vez mais útil para elas.
seu networking, seu dinheiro, seus acessos, fica cada vez mais útil. Então a pessoa perde a coragem de se indispor com você. Mas a pessoa que faz isso é porque ela não gosta de você. Ela usa você. Porque a pessoa que realmente gosta de você, ela te dá um feedback duro e verdadeiro. Então eu tinha esses amigos que me davam esse feedback. Em um determinado momento, esses amigos falavam assim, cara, você tá um babaca. Você não é assim, velho. O que tá acontecendo, tá ligado? Não, que isso, não tem noção da minha vida. Eu falei, velho, caguei. E se esses amigos paulistas seus, que nem são teu amigos, se preocupam com isso aqui, eu tô cagando pra essa porra, meu. Caguei, velho. Pra mim, isso é o Coruja, que era o meu apelido, né? Então, parece mesmo, a Corujinha. É, pô, cara quadrado com olhão, né? E aí, pô... Ainda bem que não era traquinas, né? Não, é Coruja, porque é cara quadrada. E aí, pô, pra mim ser o Coruja é isso, meu irmão. Então, tô nem aí pra essa porra. Bom. Então é muito bom quando os caras me trouxeram pra realidade, porque eu comecei a ter alguém pra me puxar ali um pouco, quando eu tava demais. Né? Mas foi super complexo, pra te ser sincero, né? É complexo, né? A nossa vida hoje em dia é complexa, né? A gente vai pra qualquer evento social, cara, um monte de gente tirando foto com a gente. Parece artista na rua, né? Todo lugar que você entra, as pessoas estão meio que olhando, cochichando, falando e tal. E a gente é empresário, a gente não assinou pra isso, né? A gente assinou pra ser empresário, não pra ser artista. Mas acabamos nos tornando influentes, conhecidos. Inclusive, uma ferramenta de vendas pra gente, pro nosso negócio hoje. E isso faz com que você esteja num lugar diferente de que normalmente um empresário estaria. E você tem que tomar muito cuidado, porque senão a vaidade ela começa a te dificultar a tomar decisões mais concisas, né? A alimentar as suas relações que precisam ser alimentadas, enfim, a fazer o que tem que ser feito. Naquela época, então, que eu tinha muito menos ferramentas emocionais para isso, pô, foi extremamente complexo, né? Foi muito difícil. Mas a vida vai ensinando, velho. A vida ensina de um jeito ou de outro. Ou você aprende pelo bem, ou você aprende pelo mal, né? E que, cara, eu aprendi de ambas as formas, né? Tanto pelo bem quanto pelo mal, né? E, cara, assim, uma coisa que eu vejo, uma característica similar em pessoas que têm sucesso e continuam em sucesso, né? Porque ter sucesso uma vez é fácil. Dura você fácil, mas dá pra ter. Dura é você continuar em sucesso, né? Então, assim, pô, você tá aí desde 2011, 2012 em sucesso. Com Easy Táxi, com Idínio, Singu... e agora G4, entre outras coisas também que você já teve aí no meio do caminho, né? Mas uma das coisas que eu vejo em comum é o como você consegue se juntar a pessoas boas, né? Então, essa é a característica, talvez, que eu vejo das pessoas que têm sucesso com consistência. Conseguir estar ao lado de pessoas boas. Como que foi o seu racional, ou como você foi apurando esse racional de cercar de gente boa, inclusive para ser seu sócio? Então, cara, o ponto é o seguinte. Eu tenho um radar pra filha da puta, velho, fora do comum. Né? Você sabe disso, a gente sempre fala isso. Eu tenho um radar que é bizarro. Eu não sei de onde que vem isso, eu não sei como explicar isso. Eu sei que eu converso com a pessoa uma vez e eu consigo dizer se a pessoa é filha da puta ou não. Então eu consigo afastar gente ruim fácil. Então esse já é um bom filtro. E aí, talvez ao longo do tempo da vida trabalhando muito com gente, eu aprendi a desenvolver também um radar pra gente verdadeiramente boa. E o fato de eu ter vários gaps de hard skills me fez então falar, cara, eu preciso ser líder o suficiente para fazer com que essas pessoas que são melhores do que eu nessas coisas topem viver o sonho junto comigo. E talvez esse foi meu grande desenvolvimento como pessoa, talvez essa seja a minha principal característica, essa capacidade que eu tenho de atrair gente melhor do que eu em algumas coisas técnicas, para que a gente faça esse time completo e a gente consiga construir coisas extraordinárias. Eu acho que é essa habilidade social que me trouxe aqui, sem a menor sombra de dúvida. Agora, o porquê que eu tenho isso, eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu consigo claramente ver quem é filho da puta, quem é meio errado e tal. E eu sempre fiz essa escolha de estar afastado dessas pessoas. Né? Não quero estar com gente ruim. Eu quero sempre estar cercado de gente que é melhor do que eu. Por quê? Porque aí eu sei que eu vou me desenvolver em alguma coisa. E o nosso meio sempre puxa a gente pra cima, cara. Se você tá num meio de pessoas que não tem ambição, você vai ser o próximo não ambicioso. Agora, se você tá no meio de pessoas que estão crescendo, estão desenvolvendo, estão ganhando dinheiro, são ambiciosas, e você tá ali meio que começando a tua vida, você vai
puxar você mesmo. Falar, cara, eu preciso equiparar. Porque a gente sempre olha, o ser humano, a gente tem a tendência de nos medir pela régua dos outros. E aí tem aquele papo woke lá que é, não se meça com a regra dos outros. Porra nenhuma, se meça com a regra dos outros sim. Só que se meça com a regra de gente que é muito melhor do que você. E se puxe. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você não, meu irmão. Né? A gente vive uma selva, o mundo é selva. Você vai querer estar onde? Na base ali da cadeia alimentar ou no topo? Eu quero estar no topo, meu irmão. Eu sou leão, nasci pra ser leão e vou morrer leão. Então quem não tem essa cabeça vai virar alimento. Entendeu? Então o fato de eu ter sempre procurado gente foda pra estar ao redor dessas pessoas me faz ser um leão cada vez mais forte. E é isso agora. Agora a gente tá aqui e nossos relacionamentos são gente ainda mais foda do que a gente, e é isso que vai puxando a gente, que vai alimentando a ambição, que vai fazendo com que a gente se desenvolva, né? Perfeito. E, cara, assim, hoje quando você olha pra trás lá, pra aquele moleque de 5 anos, passando por aquele momento difícil, né, dos seus pais se separando, o que vem na tua cabeça, cara? Quando você olha pra trás e vê, caralho, olha o tanto de loucura que aconteceu na minha vida. O que você falaria para aquele moleque lá de 5 anos, lá passando aquele momento difícil, lá naquele momento que teus pais falaram, pô, a gente tá se separando e você tava lá? Não, é que não foi assim, meus pais falando, pô, a gente tá se separando, né? Foi muito mais atribulado do que isso. Quem dera fosse essa família estruturada, sim, que eu não sei o que ela... O momento que você tava lá, o que você diria para ele naquele momento que você não tava entendendo as coisas que estavam acontecendo, como é que foi? Cara, acho que sinceramente, eu não diria absolutamente nada. Se eu fosse, sei lá, um primo mais velho, eu só daria uma acolhida no moleque e falaria, meu irmão, tá tudo bem, você vai conseguir resolver suas coisas, você não precisa de ninguém. Tá tudo bem, vai dar certo, né? Porque eu acho que uma criança, quando ela tem uma cisão familiar, ela fica com uma sensação de que, cara, minha vida desmoronou, porque o mundo dela, naquele momento, né? O primeiro setênio da criança é um setênio de formação. Então você tem o seu micro-universo, o seu micro-universo é a sua família. Quando você tem uma cisão familiar, então o seu mundo desaba. Então eu acho que tudo que aquela criança precisa é de uma base de segurança para falar assim, não fica ansiosa, vai ficar tudo bem. São só 2 adultos que decidiram não ficar juntos. Que não deveria acontecer, né? Principalmente nessa fase. Assim, os pais eles têm que ser responsáveis o suficiente para falar assim, meu irmão, meu casamento tá uma merda, resolve essa merda, meu. Não vai se separar, pelo menos enquanto teu filho não fizer uns 7, 8 anos, porque você vai causar uma série de problemas na vida dessa criança, que beleza, ele vai amenizando isso com terapia ao longo da vida, mas, né, seja adulto, né? Não faça isso. Mas eu acho que eu só acolheria, né? E falaria, pô, vai ficar tudo bem, você vai se virar, pode ficar de boa. É que eu não lembro do que eu senti, entendeu? Porque o ponto é o seguinte, você cria bloqueios emocionais quando você sofre muito. Eu imagino que eu tenha sofrido muito. Então, você acaba criando esses bloqueios, né? É uma forma que a gente tem de se defender. E você acha que isso te ajudou a te definir o teu estilo hoje de Com gestão? certeza. Com certeza me ajudou muito, né? E acho que a minha personalidade... Acho não, né? A minha personalidade foi construída nesse momento. Né? O fato de você ser cascadora, né? Isso tudo começa nesse momento. Só que é importante você evoluir. Então, isso, por exemplo, me ajudou pra caramba em um determinado momento da minha vida. Depois eu precisei dar uma evoluída, mudar algumas coisas. Né? Porque eu sou uma pessoa agressiva, do ponto de vista de trabalho, né? Mas eu era muito mais agressivo nas destaques. Só que um agressivo que, se eu fosse aquele nível de agressivo hoje, talvez você não queria ser meu sócio. Então, você tem que dar umas evoluídas, né? Você tem que começar ganhando mais ferramentas que você talvez mantém aquela estrutura que te trouxe até aqui, mas você evolui. Então, cara, é como se você fosse sei lá, qual é o inseto que fica trocando de roupagem? Borboleta. Não, mas borboleta é um exemplo bem ruim, né? Frouxo, pelo amor de Deus. Pô, Tá muito SG. um lagarto virou uma borboleta. Não. Esse exemplo tá péssimo. Uma cobra que vai crescendo. Beleza, pode ser uma cobra. Troca de pele, então, você vai trocando de... Tem vários insetos, eu não tô lembrando especificamente, mas que eles trocam o exoesqueleto, a armadura deles, né? E o fato é que essas ferramentas que te trouxeram até um período da tua vida, você tem que trocar essa armadura para que você comece a chegar num outro período da tua vida. E, cara, eu não conheço mecanismo melhor para você fazer essa troca de armadura do que terapia. Então, terapia é uma ferramenta muito presente na minha vida, que me permite evoluir demais como ser humano, principalmente se você abraça o processo terapêutico. Você fala, cara, eu tenho uma série de problemas, você admite o problema. Fala, beleza, deixa eu pegar e tentar resolver essa série de problemas. Cara, o ganho que você tem na tua vida pessoal e no trabalho é inenarrável. Então, sim, definiu quem eu sou,
mas eu sou versões atualizadas desse quem eu sou e que está em constante atualização. E essa agressividade, né, que você fala que você tem, seja no trabalho, seja no esporte... Porque eu falo, não tenho? Não, você tem, né? É que você é bonzinho. Quem te conhece de verdade sabe que você é bonzinho. Não, sim, sou. Não tem nada a ver. Eu não sou agressivo, tipo, vou te enfiar a porrada aqui. Eu sou agressivo no trabalho. Sou intenso. De vez em quando você faz as brincadeiras agressivas, né? De jiu-jitsu e tipo tal. o urso brincando com os gatos, né? E essa agressividade você também tem na forma de falar, né? Sim. No Instagram... nos podcasts que você aparece, muitas vezes isso gera polêmica. Como que você vê essas polêmicas que... Não que você se envolve, mas que as pessoas percebem pela maneira de você se comunicar agressivamente. Como que você percebe isso? Então, acho que o ponto vamos lá, o que é essa polêmica, né? Então, se eu começar aqui em um podcast, né, defender que, como eu comecei, que os pais não deveriam se separar no mínimo antes da criança fazer uns 7, 8 anos, que isso é uma grande responsabilidade, alguém pode transformar isso numa baita polêmica. Aí o movimento feminista vai falar, mas a mulher tem o direito de ser feliz e fazer o que ela quiser. Aí outro vai lá e vai falar, não, mas as pessoas têm que buscar a felicidade. Elas só querem ser felizes. Só, né? Como se fosse fácil ser feliz. Só querem ser felizes, pode fazer o que elas quiserem. Então as pessoas transformam uma verdade universal, isso é um fato científico. Não deveria haver uma cisão familiar no primeiro setembro de uma criança, isso vai prejudicar em muito essa criança. Então você é um irresponsável quando você faz isso. Isso é um fato, é uma verdade universal. Mas existem exceções também. Não acho que existe exceção nenhuma. Acho que o ponto é o seguinte, essa é uma verdade universal. Você vai prejudicar a formação da criança se você se separar. Acabou. É tão simples quanto isso. Você olha pra FEBEM, vê quantas crianças ali cresceram sem pai. Quase todas. Esse é um fato. Isso é uma verdade universal. Mas você cresceu com um pai alcoólatra, com um pai que batia na mãe... É ruim também... Isso é uma exceção na regra. É ruim também, mas é pior crescer sem pai. Isso é um fato, só você analisar os dados. Então, quando você pega a criminalidade, você vê que a grande maioria cresceu sem pai. Aí o ponto é o seguinte, né? Você pega uma verdade universal, ciência, validada em dados, e aí as pessoas vão relativizar essa verdade universal. Como eu acabei de fazer. E sempre tem um porém. Né? O sofismo te permite relativizar o que você quiser. E essa é uma herança maldita do iluminismo que a gente tem, que é a relativização das verdades universais. Por exemplo, agora a gente chegou a um nível absurdo que as pessoas estão relativizando o que é uma mulher. Esse é o nível de relativização que a gente chegou. O que é uma mulher? Tão simples quanto isso. Então, cara, é bem simples. Se você é jovem e tem cromossomo XX, você vai menstruar. Você é uma mulher. É igual, mas não é toda mulher que menstrua. Eu falo, beleza, mas toda mulher tem cromossomo XX. Acabou. O homem tem cromossomo XY. Acabou. Isso não é discussão. Isso é uma verdade universal. Acabou. Não tem discussão desse negócio. Existem então, as pessoas... 8 bilhões de habitantes no mundo, todos eles nascidos de uma mulher. Exatamente. Só que o meu ponto é o seguinte. São verdades universais que as pessoas relativizam. Né? Então isso cria uma polêmica. O fato de eu ser visto hoje, né, como polêmico é porque eu não tenho filtros para falar as verdades universais. E por que eu não tenho? Porque eu não preciso. Eu não dependo Os nossos clientes aqui no G4 são empresários, que são homens e mulheres de valor, que têm valores familiares, valores religiosos bem construídos, que são pessoas que concordam com as verdades universais. Eles não têm tempo para bullshitagem woke. Então, quando eu falo as verdades, né, universais, a turma da esquerda, da bullshitagem woke, vai começar a falar que isso é uma polêmica. Só que eu caguei pra essa turma. Eu não dependo deles. Né? Então, não tô nem aí. Eu não sou cancelável. Né? A única forma de me cancelar é fazer o G4 parar de pagar dividendos. Enquanto o pessoal não conseguir fazer isso, não tem como me cancelar. E eles não vão conseguir fazer isso, porque os nossos clientes são pessoas como a gente. São pessoas idôneas, trabalhadoras, éticas, né? Que concordam com as coisas que a gente está falando. Então, como que eu vejo isso? Eu vejo como uma tentativa desesperada que a gente tem por parte dessa turma que nada produz, de tentar deslegitimar as verdades universais e calar todos aqueles que pensam diferente deles. Porque é o seguinte, a turma prega o respeito, mas é o respeito desde que você pense igual a mim. Se você pensar diferente, você é fascista. Então, a verdade é, eu caguei para essa turma. Caguei.
E você acha que falar palavrão na internet também ajuda nessas polêmicas ou não? Por Não, exemplo, cara. Você é um merda. Não, eu tô nem aí. Eu sempre falei assim, o Rio a gente fala muito isso, né? O Rio, porra, é vírgula, né? Porra, é vírgula pra gente, né? Merda, porra, caralho. Tipo, é normal, então eu cresci meio que boa parte da minha vida no Rio de Janeiro. Então eu tenho o costume de usar esses termos e, de novo, eu sou isso aí. Quem me conhece na física e me vê na internet fala assim, eu sou isso mesmo, eu não sou um personagem. Né? As pessoas geralmente na internet, elas vestem um personagem, né? Então ela tem uma imagem dela na internet. Eu sou eu mesmo. É tão simples quanto isso. É isso aí que você tá vendo mesmo. Esse sou eu. Né? E, tudo bem, a pessoa vê 1% da minha vida, mas é aquilo ali, aquele 1% que ela tá vendo, sou eu de verdade. Eu sou isso. Né? Então eu não tenho filtro. E de novo, eu não tenho filtro por quê? Porque eu não preciso ter. Perfeito. Eu não tenho medo de ser cancelado. Então, tanto faz. Entendeu? O que constrói um bom gestor? Cara, é muito relativa essa pergunta. Depende. Mas eu vou tentar falar de algo que seria um comum para todo gestor. Então, todo gestor, ele tem que ter, por definição, uma capacidade de liderança. Né? Então, eu diria que sim. Saber liderar constrói um bom gestor. E, para saber liderar, ele tem que necessariamente saber se comunicar. Então, um gestor que ele tem dificuldade em comunicação, ele nunca vai ser um gestor completo. Então, você pode ser um baita engenheiro com a cabeça extremamente estruturada, super organizado. Então, quer dizer que você é alguém taticamente muito bom. Para você começar de fato a ser um líder e gerir, você necessariamente tem que saber comunicar. Eu não estou falando que você precisa ser um baita orador, não. Tá? Um sofista. Não. Mas você precisa saber se comunicar com clareza. Porque se você não conseguir comunicar, tirar as coisas que estão da tua cabeça e fazer as pessoas entenderem que é mais difícil do que tirar as coisas que estão na sua cabeça, né? Porque comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Perfeito. Então, eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, você nunca vai ser um bom gestor. Boa. Liderar pela admiração ou pelo medo? Eu gosto de liderar pela admiração, mas eu entendo que muitas vezes o medo ele é uma ferramenta importante. Então você tem N líderes ao longo da história que eles usavam muito bem esse mix. Então eu vou falar de Carlos Magno. Né? Carlos Magno foi o líder que unificou a Europa. Então o cara ele fundou a França e a Alemanha, só isso. Né? Então, o Império Franco-Germânico lá. E aí a Europa era um bando de tribo que ficava um cortando a cabeça do outro, cada um com a religião, um monte de pagão e tal. E ele vira e fala assim, galera, acabou. Quem manda nessa porra sou eu. Vai todo mundo ser cristão, vai todo mundo aprender a ler e escrever, vai todo mundo aprender a admirar a arte. Quem não quiser, eu mato. Acabou. Então, pô, o que o cara fez? As pessoas admiravam porque ele era um grande líder capaz de executar. Mas ele falava, meu irmão, se você seguir as regras, pô, tem tudo comigo. Não seguiu, você vai se fuder, irmão. Acabou. Essa merda. Virou a Europa. Construiu o Ocidente. Né? Então, eu acho que o mix entre medo e admiração, ele é importante, porque o gestor que ele é muito pacífico, aqui é só amor, ele não consegue botar ordem. A ordem, necessariamente, ela nasce de alguma forma de respeito que você tem, e muitas vezes o medo é um caminho para causar respeito. Porque, ponto, se eu não tenho medo de ser demitido, eu falo, vou chegar a hora que eu quiser na empresa, vou trabalhar de casa o dia que eu quiser. Por quê? Porque o TG é muito bonzinho, vai dar tudo bem, depois eu resolvo com ele. Fudeu, velho. Agora o cara fala assim, não, mano, eu vou pro escritório por quê? Porque o G4 não tem home office. Por que não tem? Porque o TG não quer, acabou. Tem dessa, a empresa é minha. Não tem essa discussão aqui, não está aberto para discussão a forma como as políticas da companhia. Quem decide isso é a gente, como conselho. Vocês seguem, não está satisfeito? Vai embora, tá tudo bem. Tem muita gente querendo trabalhar numa empresa como a nossa. Então, acho que esse estilo que a gente tem aqui, de ser duro, mas desenvolver essas pessoas, faz com que a gente seja a empresa que a gente é hoje, né? Onde as pessoas têm um ambiente que elas sabem o que esperar. E quem manda nesse ambiente está bem claro. Então, aqui não tem um consenso. Não, cara, quem manda é a gente, acabou. A gente cria política, é para seguir e acabou, tão simples quanto isso. Então, isso faz com que você tenha uma companhia que tem controle dos seus processos, né? Que tem controle das suas pessoas. Então, você tem mais previsibilidade de entrega e você consegue fazer o que a gente está fazendo. Perfeito. Quais são os livros que mais te ensinaram sobre gestão e liderança? Cara, The Hard Things About Hard Things foi muito impactante para mim naquele momento. Inclusive, eu escrevo Nada Easy, que foi o meu primeiro livro, né? Depois de ler o The Hard Things About Hard Things,
Porque eu falo, cara, não tem um The Hard Things About Hard Things no Brasil, eu vou fazer um The Hard Things About Hard Things versão Brasil, chamo de Nada Easy. Esse é meu livro, né? Então, onde eu coloco ferramentas de gestão, contando a história da EasyTaxi, do surgimento até o exit, como pano de fundo, né? Então, foi bem importante para mim naquele momento. E eu diria que não é um livro de gestão, é um livro de filosofia, mas ele me ajudou a construir a cultura que a gente tem hoje no G4, inclusive, que é a Revolta de Atlas, Jane Rand, né? Então, toda a história ali envolvida nessa trama, ele é um drama, né? Mas é um drama filosófico, né? Que vem dessa filósofa russo-americana objetivista, que é a Ayn Rand. Essa história de você construir um ambiente onde ele é desprovido desse pensamento woke, onde nem existia essa história lá atrás, mas parece que ela já previa. Quando você pega hoje o Atlas Shrugged, parece que está narrando o Brasil, né? Que é o que a gente está vivendo aqui. Falo, cara, é isso, eu quero construir um Vale de Gaut. E o G4 é a primeira empresa que a gente consegue, de fato, fazer um Vale de Gaut, tanto que é o apelido do nosso headquarter aqui, né? O Vale de Gaut. Boa. Cara, no futuro, daqui muitas gerações, como que você gostaria de ser lembrado como gestor e líder? Gostaria de ser lembrado como um gestor duro, porém justo. Muito bom, muito bom. Mais alguma mensagem aqui para o nosso público maravilhoso? Acho que você que está assistindo a gente aqui, você viu parte da história da EasyTaxi. Aqui é muito longa, se a gente fosse contar a história toda até o exit, a gente precisava de 4 horas só de podcast, então o Nardon fez umas pinceladas ali para poder trazer para esse final aqui com coisas que a gente acha que seriam ferramentas importantes para vocês, de fato, raciocinarem sobre o que é para vocês, né? Então quando ele faz essas perguntas para mim, uma forma que eu usaria no lugar de vocês e vocês? E para você, o que é, né? Discuta isso com seu sócio. Ele é meu sócio, ele me conhece no detalhe aqui e vice-versa, então essa conversa, esse entrosamento acontece porque a gente se conhece no detalhe, né? Então, minha provocação para você é o quanto que você convive com os seus sócios ou com seus companheiros de trabalho e o quanto que você conhece a vida deles no detalhe, né? Porque não existe essa separação entre CNPJ e CPF. Isso é papo de esquerdista. Não existe, né? CPF e CNPJ tem que ser a mesma coisa. O trabalho é a extensão da sua vida e vice-versa. A sua vida tem que ser o trabalho trabalho tem que ser a sua vida. Não existe essa separação. Se você quer fazer essa separação na sua vida, eu sinto lhe dizer, mas você vai ser um perdedor. Então, se você quer de fato vencer na tua vida, você tem que entender que é tudo uma caixa só. Então, esteja próximo dos seus companheiros de trabalho, esteja próximo dos seus sócios. Esse entrosamento é muito importante para que você tenha esse suporte para a construção da jornada. Uma dica aí para vocês que estão vendo o exercício que eu, o Thales, o Tony e o Alfredo fazemos todo começo de ano é perguntar, de fato, o que cada um quer no mais profundo para aquele ano, né? E daí a gente repete esse exercício todo ano. Isso fica muito claro para cada um dos sócios o que de fato é importante para aquele momento de vida que cada um está passando, né? E a gente tenta entender em cima disso como que a empresa também consegue ajudar a gente a chegar nesses objetivos. E isso ajuda muito na tomada de decisão do dia a dia para você entender também por que aquela pessoa que está do outro lado está tomando aquela decisão agora, né? É isso. E muitas vezes a gente está ali, né, no calor do momento, no dia a dia, as coisas vão bem, as coisas vão mal, tem coisas que vão muito bem, tem coisas que vão muito mal. É a vida de todos vocês aí que estão assistindo como empreendedores, né? E é sempre importante ter esses realinhamentos e essa confiança e você saber que no fim do dia aquela pessoa que está do lado de lá está tomando aquela decisão de fato porque ela tinha aquilo em mente, aquilo que provavelmente naquele momento, lá no começo do ano, ela falou que era importante para ela. E dito isso, fica muito mais fácil de você entender o que se passa na cabeça da outra pessoa, entender e dar contexto para aquela tomada de decisão e em cima disso você conseguir também ficar um pouco mais tranquilo, né? Evitar um conflito direto e entender que não é sobre a pessoa que está do lado de lá, mas é sobre o problema, o desafio da ocasião. Então, isso que o Thales falou, né, de conhecer muito bem a pessoa com quem você trabalha e principalmente entender qual que é o superpoder e qual que é a criptonita da pessoa do lado e admirar a pessoa pelo superpoder e entender que na criptonita você está lá também para ajudar, né, e vice-versa. Então, eu perguntei isso aqui, né, durante o podcast para o Thales, como ele conseguiu com consistência achar bons sócios e eu atribuo isso também para mim nos sucessos anteriores que eu tive, né, seja em Canu, Dafit, em Rappi, em outros negócios aí também que eu investi, pelos sócios
que eu tive, né? Ninguém constrói nada sozinho. Nada grande, não. Nada grande sozinho. E o fato é que você entender o superpoder e admirar a pessoa pelo superpoder que ela tem, mas entender também a criptonita e a pessoa do lado de lá também entender aquele ponto fraco dela e saber delegar, saber ouvir melhor a pessoa que sabe mais do que ela naquele ponto, é isso que faz vocês construírem negócios de sucesso. Sociedade é literalmente um casamento, né, velho? Tanto que não tem sexo, então... Ai, meu Deus, Thales do céu. É isso, galera. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo de Gestão. Agora comigo aqui como co-host. Estarei agora presente aqui conversando com várias figuras, empreendedores, empresários, líderes de negócio, para entender um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas, como elas pensam e aquilo que elas aplicaram no dia a dia delas, nos negócios delas, que fizeram elas terem sucesso. É isso. Obrigado por assumir essa bucha. Tamo junto. Vambora. Valeu. Valeu, galera. Até mais.